O assunto de hoje é para você que quer investir em um negócio. A conversa será sobre pizzarias, que são uma excelente opção para quem quer empreender. É isso mesmo, né, Thalia? É isso mesmo. Isso ainda mais porque cresceu o ramo de pizzarias mais de 500% no mercado durante esses 10 anos aí que se passaram. Essa pesquisa é uma pesquisa recente, recentíssima, né? acabou de Saiu sair. nesse ano, é verdade. Ou seja, a gente consegue avaliar que, de acordo com esses números, né, cerca de 500%, a pizzaria, o ramo de pizzarias, ela atrai não só o olhar do consumidor, né? Que o brasileiro é apaixonado por pizza. Já faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura. Mas também para quem quer empreender e faturar uma grana. Exatamente, só que aí tem um probleminha, né? Com esse aumento no mercado, também aumenta a concorrência. Você imagina o tanto de pizzaria que tem no Brasil? Cara, isso é verdade. É muito grande, né? É muita gente fazendo pizza. Mas aí fica a questão, o que fazer de diferente, né? Como se sobressair diante dos concorrentes. Talvez a estratégia aí de algumas empresas, de alguns empresários, seja apostar em tecnologia, inovação. Principalmente inovação, eu acredito, porque quanto mais concorrência aparece no mercado, mais você tem que inovar, mais você tem que aparecer, mais você tem que se posicionar, então... Inovar para fazer diferente. Exato. É isso mesmo, Thiago, é isso, Elisa. O que vocês têm a falar para nós sobre isso? O ramo de pizzarias cresce muito no Brasil, né? E a gente consegue perceber também que conforme cresce os clientes, né, muita gente consumindo pizza, o pessoal começa a abrir pizzarias também, achando que no começo que tudo é fácil, é só comprar um forno, um pouquinho de insumo e vamos fazer pizza e vender pizza. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem todo um estudo por trás, uma estratégia, você tem que ter tudo calculado para dar certo as estratégias de venda, né? Porque não é simplesmente você abrir um negócio e achar que vai vender por si só. Principalmente hoje no mundo conectado que estamos, né? Processos, né? Inovação, é exatamente isso, né? Então, vai muito além de simplesmente comprar uma farinha, fazer uma massa, rechear e achar que tá vendendo pizza. Então, vai além. Bom, galera, hoje a gente recebe aqui no ConsumerCast o Thiago Valença e a Elisa. Eles estão à frente da gestão da Pizzaria Valença, que ela tem apenas 29 anos de mercado. São gestores por lá, tem uma experiência muito grande. O Thiago praticamente nasceu lá dentro. A pizzaria tem 29 anos e você tem 32. Perfeito. Os fundadores são os seus pais, né? Sim, os donos e os presidentes, né, e fundadores são meus pais. E aí você nasceu ali já debaixo do balcão. Enquanto minha mãe fazia pizza lá, eu tava no bercinho ali debaixo, ela tava olhando as pizzas, olhando o forno, olhando eu, tudo junto. Então, essa paixão por pizza, essa paixão pelo negócio, pelos clientes, surgiu desde pequenininho, né? Nasci atrás do balcão, sempre com contato com os clientes. Caramba. Então, essa paixão literalmente vem de berço. Bom, galera, como o Thiago disse, né? A pizzaria aí já tem um bom tempo de mercado, já está estabelecida, consolidada, né? Creio eu que seja um dos principais desafios vocês já superaram, porque hoje existe uma média de números de empresas que fecham, né? Cerca de 3 anos. E esse número é do Sebrae, enfim, entre outras entidades aí. E além de estar consolidado, também virou referência, né? Então, isso aí já constatou que deu certo. Exatamente. Inclusive, só para fazer uma observação, vocês são de Leme, interior de São Paulo, né? Sim. É uma cidade ali que tá próximo de Campinas, Americana. Porém, é uma cidade considerada pequeno, médio ali, de 100 mil habitantes. Eis aí também um grande desafio, né? Enfim, consolidar uma marca, uma empresa numa cidade pequena e atrair visitantes, porque eu sei que isso acontece, né? O pessoal da cidade vizinha vai até a pizzaria de vocês, não é? Sim, o pessoal vai bastante. Das cidades vizinhas ali, a gente tem bastante clientela que vai lá para conhecer, acaba virando cliente e acaba até comentando com os amigos lá e a gente só vai recebendo mais pessoas. Legal, Thiago. Então a gente quer saber aqui sobre esse mercado e vocês como referência, a gente quer que vocês passem os ensinamentos, compartilhem com a nossa audiência dicas, insights, enfim. Você que como a gente mencionou, nasceu aí debaixo do balcão, né? Deve ter muita coisa, muita experiência para compartilhar pra gente. Já que a pizzaria de vocês é um sucesso e a gente pode dizer isso com todas as letras. E pra gente começar, para uma pizzaria de ter sucesso, né? A gestão aí, eu creio que seja um dos primeiros desafios a serem superados. Porque eu visualizo que muitos empreendedores, eles começam na operação e eles têm dificuldade de assumir essa frente e tal.
E a gestão a gente sabe que é fundamental para ter planejamento, criação de processos, padrões, enfim, criar estratégias de vendas, né? Como você mesmo mencionou, não é só a farinha ali, né? Enfim, Thiago, como que você visualiza isso? Compartilha sua experiência com a gente, essa questão de gestão num negócio, enfim. O que você tem a dizer sobre isso para nós? Não, legal. Eu acho que um dos principais pontos que eu costumo dizer muito é você tem que ser um técnico que escala camisas 10. Eu acho que hoje eu tenho um camisa 10 em cada setor, posso dizer isso sem medo de errar. Eu tenho camisa 10 numa empresa de marketing, eu tenho camisa 10 fazendo pizza, eu tenho camisa 10 despachando pedido, eu tenho camisa 10 entregando pedido, eu tenho camisa 10 faxinando, que é o colaborador da limpeza. Então eu brinco assim, sozinho a gente não faz nada, a gente não pode... Eu às vezes rebato quem fala, eu não gosto de ser humano. Eu falo, a gente tem que gostar de ser humano, porque a gente depende do ser humano para tudo. Uhum. E assim, uma empresa, ela depende de funcionários, depende de colaboradores, a gente não faz nada sozinho. E a gestão envolve muito isso. Se a gente pensar que a gente vai fazer tudo sozinho, a gente não vai fazer nada. No final vai dar errado e vai cair nessa lista do Sebrae aí, que 3 anos acaba não conseguindo dar sequência. Muito por causa disso, porque quero fazer tudo sozinho, acho que só eu sei, só eu vou conseguir. Então acho que a gente tem que primeiro escalar camisas 10 no nosso negócio. Uhum. Quanto mais a gente tiver em cada setor, melhor. E criando estratégias para que nada de errado aconteça no meio da operação, né? Uhum. Então assim, a gente tem que ter ciência que tudo o que acontece dentro da operação, a culpa é nossa. Então, se algo está acontecendo de errado, eu tenho que criar uma estratégia para isso não acontecer mais de errado, entendeu? Até eu tenho um exemplo recentemente que estava acontecendo muitos esquecimentos na parte do motoboy e ir para entrega, faltando refrigerante, faltando uma sobremesa, faltando um item no pedido. E isso causa aborrecimento do cliente, que a gente perde a tal da experiência, o cliente fica aborrecido porque faltou um item no pedido dele. O motoboy fica bravo porque ele vai ter que voltar lá no mesmo endereço, vai perder outras entregas, vai perder tempo. E a gente perde dinheiro, consequentemente, com isso. E não adianta a gente ficar culpando um ou outro. A gente tem que tomar a frente, criar uma estratégia para que isso não ocorra. E a estratégia que a gente tomou, que a gente conseguiu diminuir 99% nos esquecimentos, foi fazer um double check ali na hora do motoboy sair. Então a pessoa do despacho leva até nós o pedido e quem está no caixa abre pedido por pedido e confere com o motoboy o que ele está saindo. Isso aí diminuiu 99%, que é o tal do double check, né? Que é a dupla checagem que é feito ali. Então tudo isso engloba, né? Toda essa parte aí para um pouquinho de cada coisa para tudo dar certo no final. E aí, falando em gestão, é uma curiosidade. Os seus pais, eles que fundaram a pizzaria, né? Enfim, começaram ali na operação. Eles tiveram um pouco de dificuldade em relação a fazer essa gestão do negócio? Até hoje eles têm essa dificuldade, por esse motivo você assumiu essa frente. Como que foi isso? Sim. Assim, eu costumo dizer que meus pais são gestores natos. Eles têm o dom para isso. Eles não têm ensino superior, não têm estudo na área, mas assim, tá no sangue deles essa competência para gerir o negócio. Sendo que hoje a gente tem todas as informações, a gente digita alguma coisa no Google, a gente acha, qualquer problema que a gente tem, a gente acha. Pensando há 20 anos atrás, eles não tinham esses recursos. Então sempre a gente imagina que era muito mais difícil. E assim, eles tiraram de letra, cresceram muito, construíram um patrimônio, construíram uma marca. Então assim, eu sou fã número 1 dos meus pais. Eles fazem parte do negócio, são presidentes. E eu brinco até que as únicas fotinhas fixas no organograma da empresa são os presidentes fundadores, né? Porque todas as nossas fotos, elas não são fixas. A gente está no cargo, né? A gente está lá. Quem vai estar para sempre no cargo são os presidentes fundadores, que no nosso caso o seu Júnior e a Dona Carmen, que são meus pais. Uhum. Então, assim, eles tiveram muitas dificuldades, mas sempre tiraram de letra, eles sempre tiveram muito à frente do negócio, mão na massa mesmo, entendeu? E sempre foram, assim, eu acho que o pouco que eu sei de marketing, eu acho que eu herdei um pouco deles também, porque eles sempre foram sensacionais no marketing. Sempre fizeram muito marketing lá atrás, quando na lista telefônica, lembra aquela lista amarela, grandona e tal? Até um das ordens para aparecer na lista telefônica era alfabética, né? IP
P e V, né? Pizzaria e Valença vai lá pro final. Então eles colocavam na época a Valença pra aparecer lá em primeiro. no começo. Não, é sensacional, né? Tipo, pensando nisso lá atrás, você imagina a sacada que eles tiveram. Eram as ferramentas então, que tinham lá. sim, meu, mais de sacada. Então, assim, pra alcançar onde poucos alcançam, faça o que poucos fazem, né? Então, eu acho que eles fizeram muito e merecem todo o sucesso que tem. E a nossa obrigação é fazer o negócio andar, sempre seguindo os conselhos deles, os ensinamentos, direitinho, sempre na linha certa, né? Porque meus pais são daqueles meio antigos. O fio do bigode é o que vale. Se você falou, cumpra. Então, a gente sempre tenta seguir isso. E tem dado certo. E eu brinco que se a gente conseguir metade do sucesso que eles têm, eu já tô contente. Que legal, o empreendedorismo faz parte aí, então, da veia, né, de vocês, faz parte da família. Elisa, você ia falar alguma coisa? Tive impressão? Até a questão do telefone, que ele comprou uma linha com um número super fácil pra gravar. 3555.000. Então, na época de telefone, né, que se ligava muito, o pessoal, então, era muito fácil. Já decorava. E eles, teve a questão da lista e do telefone, que eles procuraram. Antigamente você tinha que comprar, né, a sua linha. E eles fizeram um esquema ali e conseguiram essa linha. E é até hoje, já fazem... Eles não tiveram que comprar direto da Telefônica. Eles tiveram que negociar com o dono da 3555.000. Que tinha dono essa linha. A pessoa cobrou uma nota na época, cobrou um dinheiro. Eles pagaram na época, porque eles sabiam a importância disso. Meu, na época, eu acho que eu hoje não pensaria nisso. Exato. Pra vocês verem o tanto que eles pensavam na frente. Então, assim, eles pagaram uma nota na época e até hoje é o número principal da pizzaria. Era o número do telefone, era o arroba, né? É verdade. Hoje o pessoal compra arroba, né? É verdade. Aí eles estão fazendo isso. Sim. Nossa, que bacana. A questão é a visão, né? Sim, a visão do empreendedor, enfim. Eu visualizo que há pessoas que têm esse dom natural. Só que independente de toda de toda a circunstância, enfim, independente do dom, eu creio que é fundamental o gestor de um negócio ele se manter aí, como fala? Atualizado, buscar conhecimento e tal. Porque, enfim, o papel do gestor eu creio que seja o principal num negócio, né? Sim. É dali que surgem as ideias, é dali que surge todo o direcionamento e tudo mais. No caso, seus pais já têm o dom, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. E você também herdou isso deles. Consegui aprender um pouquinho. Enfim, Thiago. Mas ainda assim, essa questão de se manter atualizado, apesar do dom que a gente tem, acaba sendo fundamental, né, pro dia a dia. Porque o mercado muda, as coisas mudam. Você busca atualização? Seus pais buscam atualização? Já que a gente tá falando sobre eles, como que é isso pra vocês? Ou você assumiu esse papel? Você acha importante? Enfim. Eu acho que eu posso assumir esse papel nesse momento e posso deixar eles um pouco mais tranquilo. E então, se tiver que correr atrás, eu acho que eu puxo pra mim e eu vou atrás. Até falando nisso, hoje em dia, antigamente não tinha muito, né? Hoje em dia tem as tais das engenharias de cardápio, né? Porque hoje, antigamente era só montar um cardápio, colocar lá e foi. Hoje em dia você tem que pensar, estudar a engenharia do cardápio, o que você vai fazer. Por exemplo, a gente tem a gente tem as batatas recheadas e tal. E na página de batata recheada, nas batatas as mais vendidas, a gente tem uma batata recheada lá que é a mais cara do cardápio, só para ancoragem de preço. Por exemplo, ela é a mais cara. A pessoa vai ver o preço dela, ela vai achar as outras baratas. Entendeu? Então, assim, ela tá lá só pra provocar. Ela não tá lá pra vender. Ela tá lá como as mais vendidas, junto com as mais vendidas, mas só pra ancorar. Isso faz parte da engenharia do cardápio. Que a gente estudou bastante pra isso. E outro exemplo no último cardápio que a gente atualizou, a gente achava que as caipirinhas estavam vendendo pouco e a caipirinha tem uma margem de lucro muito boa. O que a gente fez? A gente deu uma limpada na parte de bebidas quentes ali, que ficava junto com caipirinha e tal. Tirou umas fotos legais e criou um cardápio limpo da caipirinha, seguindo as estratégias da engenharia do cardápio. E assim, até antes de publicar, de colocar o cardápio para valer, a gente vendia uma média de 20, 30 caipirinhas por mês. A gente passou a vender 50, 60, 70, 80 caipirinhas por mês. Só com essa estratégia da engenharia do cardápio. Sendo que na época... até era um item a ser discutido se ia manter no cardápio, porque o preço era mais baixo e tal.
dobrou a venda, não só dobrou a venda, a gente subiu de 5 a 10 reais cada caipirinha. Caraca, dobrou o valor. Peraí, então qual que foi a estratégia que vocês utilizaram? Explica aqui pra gente exatamente. Vamos lá. A gente tem um vídeo em alta resolução que passa nas redes sociais, YouTube, preparando a caipirinha. A gente tem fotos que ficam rodando nas redes sociais também. E a página de caipirinha, a gente colocou ela bem limpa, com fotos nossas, tá? Na foto nossa, isso é muito importante, usar foto própria. E ao invés de colocar aquelas caipirinhas prontas, a caipirinha de vodka morango, a gente colocou monte a sua caipirinha. Aí o cliente pode falar, eu vou colocar minha caipirinha com vodka, com morango, tal, com saquê, ele vai montando ali, ele nem vê o preço que tá ficando e assim vai e vai vendendo. Ou seja, hoje, só pra eu entender melhor, então vocês não têm um modelo específico de caipirinha, vocês deixam pro... Perfeito, a gente tem os tipos de frutas, né, os tipos de base, né, que a gente fala, que é a vodka Smirnoff, saquê, vinho, cachaça, aí o cliente vai montando. Que legal. Isso aí E é um atrativo também, né? Sim, com Quando certeza. você olha, assim, você consegue montar. Então você acaba atraindo, né? Sim, é bem Mas legal. aí eu tenho uma curiosidade aqui, ó. Como lidar com os indecisos? Porque as pessoas são indecisas. Eu sou uma. Se meu marido fala assim, vamos sair pra comer? Vamos, onde a gente vai? Aí eu vou pensar em alguns locais, aí eu vou ficar indecisa. 5 horas pra decidir. Você entendeu? Então, às vezes, eu preciso que, tipo assim, eu falo pra ele, não, escolhe você. O que você escolher tá bom? Porque eu sou indecisa, às vezes, entendeu? E aí, no cardápio, eu acredito que deva se refletir isso também. Tipo, qual pizza eu devo escolher aqui, entendeu? Qual caipirinha? E aí? A gente até brinca que seria legal colocar uma pizza chamada Tanto Faz, né? Porque às vezes um casal pergunta pro outro, tanto faz. Então, mas assim, pensando nisso e usando também a estratégia da engenharia do cardápio, a gente quebrou um pouco o paradigma daquele cardápio por ordem alfabética, aquele cardápio bem quadradão. No último, a gente fez uma revolução no cardápio, contratou uma empresa especializada nisso. Eu também, com meus conhecimentos, fiz várias reuniões com essa empresa e chegamos no modelo de cardápio que a gente acha ideal, focando bastante em fotos. Que legal. E falando nisso, né, de qual sabor indicar, tal, a gente colocou na primeira página ali das pizzas, na primeira página das outras categorias, os sabores mais vendidos, que a gente não coloca quadradão assim, a gente coloca as queridinhas, a gente coloca alguns nomes assim, para indicar que são as pizzas que mais vendem. E não necessariamente a gente precisa colocar só as pizzas que mais vendem. Nessa página, como a pessoa já vai ser induzida a ficar nessa página, você coloca os sabores que mais vendem, mas você coloca algum sabor também que sua margem de lucro é muito boa. Porque ela pode estar fazendo um meio a meio, entendeu? Então ali também a engenharia do cardápio conta muito. Desculpa se eu estou me alongando ainda da engenharia do cardápio, mas assim, eu acho muito importante. Claro. Quem não conhece ainda, procura saber sobre engenharia do cardápio, que faz muita diferença. A gente sente isso na prática, a gente sente isso na criação e como a gente está ali no operacional, a gente sente na prática. Não adianta você só colocar o que você gosta, tá vendo? Thiago, mas é muito... Colocar essa pizza aqui que eu gosto. Em relação à pizza, ele falou tanto faz. Nós fizemos uma pizza tanto faz. Que era doce. Cada fatia era de um sabor. Legal. Então nós fizemos essa pizza. Nossa, foi total sucesso. Aí era os sabores mais queridinhos. Tinha uma fatia de cada sabor. Aí pra os indecisos, aí então essa pizza era a ideal, né? A ideal. Ô, Thiago, e só voltando um pouquinho, você pode ficar à vontade pra compartilhar, enfim, seus conhecimentos, insights. Pode prolongar, tá? Não, fica à vontade, porque de repente, através de uma experiência sua, você pode ajudar quem tá ali do outro lado e não sabe o que fazer, né? Não, legal. Enfim, como você mesmo tá dizendo aí, porque a gente tá observando, você busca se manter atualizado, você busca conhecimento, né? Sim, é muito importante, né? Eu acho que se atualizar, o mercado tá em constante atualização, em constante evolução e isso é fundamental. Acho que quem não se atualiza, quem não divulga, quem não investe, acaba ficando para trás. Por exemplo, você até buscou como ferramenta uma empresa especializada para os ajudar, né? Sim, com certeza. Só pra gente dar uma luz aí, para quem não sabe o que fazer, enfim, nesse papel de gestor, o que você faz para se manter atualizado? Como você busca essas fontes aí de conhecimento? Sim, tem um portal que é do Marcelo Marani, que é Portal Donos de Restaurantes. Lá, o Marani segue mais ou menos o que eu comentei no começo, que é escalar camisas 10. O Marani é um cara sensacional também. Ele
várias aulas lá, vários cursos dentro do portal, é ele que dá, mas ele escala camisas 10 sensacionais, que dá cursos de todas as áreas. Então você entra no portal, você tem uma infinidade de cursos e conhecimento para você ter lá. E através disso também, através de muita pesquisa, através de conhecendo os concorrentes. Ah, que legal. Então você vai até o local, outros locais para conhecer, ver produtos. Com certeza. Trocar uma ideia, né? Com a galera, o que eles estão fazendo de certo, de errado. Sim, principalmente para conhecer também, né, o que os concorrentes estão fazendo, principalmente de outras cidades, a gente vai para conhecer o que está dando certo. Normalmente a gente pega e fala, essa pizzaria é referência lá, a gente vai ter que ir para tal cidade fazer algum compromisso, a gente vamos dar uma esticadinha lá para conhecer a estrutura, às vezes tem alguma ideia legal que eles fazem no atendimento. Então a gente busca conhecimento também através disso. Até tem uma pizzaria em São Paulo de um cara que eu sou muito fã, que chama 1900. E é um cara que também ele começou bem de baixo, pizzaria familiar, e hoje ele tá entre as melhores pizzarias do mundo. O cara é surreal. Então você chega a sair da sua pizzaria da cidade de Leme e você vai para outros locais, assim? Com certeza. Eu acho que às vezes até o pessoal vê no nosso Instagram e tal, fala, tá indo em outra pizzaria. A minha pizzaria eu já conheço, eu sei que é boa, eu já conheço as estratégias que estão sendo aplicadas, eu confio cegamente. Então eu preciso conhecer outros ares, porque a gente tem que estar em constante evolução. Com certeza, principalmente com esse aumento no mercado, com o aumento da concorrência, fazer curso, participar de feira, fazer visita técnica, eu acho que é a principal fonte de conhecimento que você consegue buscar ali, imediata. E os equipamentos também estão evoluindo muito, então se você não vai atrás, não dá uma pesquisada, não troca experiências, os grupos, hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que é o WhatsApp, então assim, a gente tem acesso a grupos que a gente pode trocar experiências. Então, assim, pensando há 10, 20 anos atrás, ficava se batendo cabeça por muito tempo. E eu acho que mudou isso, um conceito que eu tenho visto muita gente falando entre os concorrentes. Se apoiarem. Eles estão se apoiando mais do que antigamente. Isso aí é porque é fundamental, né? Você consegue trocar ideia, eles também conseguem receber. Tem uma troca entre eles, né? Entre vocês, na realidade. Eu sempre falo que concorrente fraco te enfraquece. Exato. Então, você tem que sempre torcer pra todo mundo evoluir. Tem espaço para todo mundo. Sim, com certeza. E quanto mais... Muito, né? Eu digo... eu sou fã da gastronomia da cidade de Leme, tá? Eu sou um fã incondicional. Até eu tô querendo Acho que lá. tem... não só pela Pizzaria Valença, mas por todos os comércios no ramo da alimentação que tem lá. Eu acho sensacional. Acho da região ali uma das melhores cidades para se comer. Tem ótimas pizzarias, tem ótimos restaurantes, churrascarias. Então, assim, eu sou fã. Eu acho que isso de ter vários lugares que são bons faz você ir elevando o seu nível, entendeu? Certeza. Eleva o sarrafo para cima e você é obrigado a se manter num nível alto. Porque o adversário fraco te enfraquece. Então você tem que ter... Eu quero sempre ter adversário forte. Eu quero lutar com alguém forte, entendeu? Porque eu sei que eu vou ficar mais forte ainda. Exato. Então se eu estiver perdendo, eu vou estar aprendendo, entendeu? Mas eu vou estar sempre tentando buscar ganhar e vamos aí. Isso é legal. E daqui eu acho que a gente consegue até pontuar uma questão importante aí pra você que quer procurar aí algumas orientações, algumas dicas de gestão, de negócio, de pizzarias, enfim, que o Thiago compartilhou, e é uma ferramenta gratuita, tipo grupos, né, de empresários. Creio eu que além de ter no WhatsApp, tem Facebook, Da muito cidade, grupo, né? Da própria cidade, aqueles grupos. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada aí pra aprender, porque que nem a gente tá falando. Hoje, como a Thalia bem pontuou, os concorrentes, né, eles estão se apoiando, visualizando esse crescimento mútuo, essa troca de conhecimento, e o que é muito válido pra todo mundo, né? Sim, com certeza. Thalia, eu acho uma questão que o Thiago pontuou aqui, eu acho que a gente vale até a pena voltar um pouquinho, que é a engenharia de cardápio. Porque no nosso dia a dia, a gente acaba lidando muito sobre essas questões, assim, sabe? Que faz parte do dia a dia do empresário e que gera muita dúvidas para eles. E essa questão, esse assunto em específico, ele acaba abrangendo a área da alimentação como um todo, né? E aí, Thiago, você que busca conhecimento, você que é um cara aí que busca aprender com pessoas que já sabem, com quem já trilhou o caminho aí, né? Especificamente sobre a engenharia de cardápio, quais conhecimentos que você tem sobre esse assunto que você pode compartilhar com a gente? Você pode falar, por exemplo, sobre questões que já deram certo na pizzaria, como você mesmo falou sobre a questão da caipirinha, enfim. Compartilha com a gente aí algumas dicas sobre engenharia de cardápio. Certo. Eu acho que a principal, assim, que eu
daria hoje invista em imagens boas e autorais. O produto tem que ser seu. A partir do momento que você usa uma foto sua, você se valoriza muito o seu trabalho. A partir do momento que você usa uma foto de internet, você vai estar desvalorizando num nível altíssimo. Então, assim, invista em fotos boas, tá? Eu tentava tirar com o meu celular, eu nunca consigo chegar numa qualidade de um fotógrafo. Então, assim, a gente pegou e investiu em fotos. E a gente coloca essas fotos no cardápio. Quando o cliente entra em nosso aplicativo, todos os produtos têm uma foto própria do produto que ele vai receber. Então, assim, a principal dica é invista em imagens boas, né, para vender. E os itens também, a gente aprendeu muito na engenharia do cardápio, que para dar uma enxugada, né, nos itens, pegar o relatório de produtos vendidos, pegar aqueles produtos que não tem muita saída, tirar e investir mais num cardápio mais limpo, porque diminuindo os itens aumenta o espaço para fotos também, entendeu? E você consegue focar mais naqueles itens que são os mais vendidos mesmo, entendeu? Que legal. E aí tem na engenharia do cardápio te ensina bastante que tem os produtos que são os chamados burro de carga, né? Por exemplo, o burro de carga é aquele que tem um valor baixo e vende bastante, entendeu? Então, e tem os estrelas também, que são os produtos que têm um valor alto, tá? E vende bem também. Então, esses são chamados estrelas. E tem outros termos lá, que agora me falhou a memória. Mas, assim, tem muita coisa boa. No Google, grátis, assim, facilmente acha. Então, na realidade, a engenharia de cardápio ela acaba sendo fundamental para aumentar as vendas de um estabelecimento, né? Com certeza. Fala pra gente, depois dessa adaptação de engenharia de cardápio, foi algo recente? Só pra gente ter mais... Começou de 1 ano e meio pra cá. Depois dessa mudança, teve alteração nas vendas, não teve? Com certeza. Você tem mais ou menos aí uma proporção de quanto que vocês conseguiram aumentar as vendas, uma porcentagem? Olha, eu vou arriscar um número aqui baseado em alguns itens que eu me recordo, tá? Eu acredito que uns 20% em média aí, tranquilamente. Olha, após a adaptação de uma engenharia de cardápio, sim, né? Sim, é fundamental. Que legal. E como o Thiago pontuou aqui, pessoal, vocês podem encontrar mais informações de forma gratuita pesquisando na internet, né? Enfim, nós temos... A Consumer, ela possui alguns parceiros e tal. A gente acaba, por fazer algumas ações, a gente acaba tendo contato com algumas pessoas da área de empreendedorismo, negócios específicos na área da alimentação. E essa questão da engenharia de cardápio é muito discutido. E a gente já viu e tal. E tem uma galera que é muito boa e que oferece essa informação de graça na internet. Sim. Às vezes só falta um pouquinho de boa vontade para a pessoa sair de onde ela tá para evoluir um pouquinho mais, né, Thiago? É verdade. Até os nomes das categorias, né? A gente brinca. Outra estratégia que a gente pegou na engenharia do cardápio foi... nós temos algumas porções lá também. E ela ficava do meio para o final do cardápio. A gente tirou o nome porções, colocou o nome para iniciar no lugar de porções e colocou ela na primeira página. Bacana. As porções deu uma alavancada. Porque assim, a pessoa lê, ela fala, para iniciar, eu tenho que começar com isso então. Nem que for uma porção de fritas média, aqui pequenininha, mas eu vou começar com isso, depois eu vou pedir minha pizza. Então você acaba aumentando o ticket médio, que é onde brilha nossos olhos, né? E às vezes a gente nem para pra pensar nessas coisas, né? Então é importante buscar essa informação, porque às vezes um ajuste que você faz de mudar de posição faz toda a diferença. E essa questão das fotos é muito verdade, porque eu, como consumidora, eu faço o seguinte: eu entro no cardápio do cliente, eu olho aquela foto, tá estranha essa foto aqui. Aí eu entro no Instagram, dou uma olhada nos stories pra ver as marcações dos clientes que marcam isso pra ver se tá real. Porque eu acho que muita gente faz isso, porque... e quando você vê que não tem essa informação, não tem essa foto, você já descarta e vai pra próxima. Pra pedir. E eu até uso uma estratégia nos stories, que é quando alguém marca, coloca lá a foto nossa, né, que recebeu em casa, tá, ou na pizzaria mesmo. No próximo stories eu coloco uma foto nossa, que é de um fotógrafo, que é a foto bem parecida. Entendeu? Pra pessoa associar, né? Então, que é aquela foto... então já isso aí vende bem também. Bacana. Uma das primeiras lições aí, então, que a gente pode tirar de uma pizzaria já consolidada no mercado, de sucesso há muitos anos, né, de mercado, como a gente tá pontuando aí,
não ficar preso a antigos conceitos, né, Thiago? É isso mesmo que a gente vem comentando desde o início, é inovar, né? E não ter medo de acompanhar as mudanças. E uma das formas aí, então, galera, já sendo mais direto e objetivo para vocês. Para você que quer se manter atualizado, não sabe por onde começar, enfim, é inovar, é fazer cursos, né? Como o Thiago falou, é buscar conhecimento, é realizar visitas técnicas. Isso pode trazer alguns diferenciais, né, para o seu próprio negócio, né, Thiago? Investir também na qualidade dos insumos, que eu acredito que é super importante. Com certeza. Isso, pesquisar novos conceitos, tudo isso aí acaba... A Thalia também falou uma parte importante, que é participar de feiras, de eventos, enfim, é onde a gente consegue trazer, né, não só conhecimento, mas coisas novas para o nosso negócio e que às vezes não demanda nem muito esforço e nem muito investimento, né? Porque vamos falar sobre valores. A gente sabe que tudo é muito lindo, mas para um negócio funcionar é preciso, né, fazer dinheiro, enfim, no fim das contas a gente precisa lucrar. E aí, às vezes não tem muito empresário que não tem muito para investir e tal, enfim, para quem tá começando ou não, mas como nós estamos falando aqui para vocês, uma das formas de buscar conhecimento e se manter atualizado é isso, galera, é pesquisar. Na internet tem muito conteúdo gratuito, tem outros que têm valores mais acessíveis, né? Enfim, essa é a dica, né, Thiago? Sim. O termo que a gente usa muito na gastronomia para fotos bonitas, né? O tal do food porn, né? A Elisa é uma consumidora de food porn nata, né? Porque ela vê alguma coisa no Instagram, né, amor? A gente, o visual, eu acho que hoje em dia é tudo. A gente come com os olhos. Até a questão do Instagram veio total com isso. Eu costumo ir pelas imagens que a gente vê, né? Aí, até a questão que a gente tá tentando mudar bastante é o visual dos pratos, como é servido, a questão da sobremesa também que a gente mudou no cardápio, nós colocamos outras sobremesas com uma aparência bem bonita, nós estamos tentando mudar isso daí. Um exemplo foi o pudim, né? Que a gente lançou recentemente. Agora, antigamente, nós vendíamos o pudim em fatia. Ia numa embalagem, em fatia e tal. Só que hoje, nós vendemos, ele é o unitário. Então, é um mini pudim. Na entrega, ele vai numa forminha de pudim. Você mesmo desenforma na sua casa. E no salão, ele chega num pratinho todo bonitinho e é desenformado na hora. Então, a experiência conta muito hoje em dia. Conta muito. Eu ia falar isso também. Acaba gerando, acho que ao você chegar com doce, tirar, escorrer aquele melado, né? Como chama? A calda. Ao escorrer a calda, a pessoa ela já come ali com os olhos. É uma experiência que você acaba proporcionando pro teu cliente. Ela já fica com vontade, já produz conteúdo pra você de graça. Ela vai tirar foto, vai filmar e vai postar. E uma coisa amarra a outra, né? Exatamente. O que a gente vê bastante por aí. Você não tem vontade de tirar foto de um prato que chega mal apresentado. Exato, a apresentação é tudo. E as fotos, as marcações do Instagram, normalmente são dos pratos mais bonitos. E o pessoal vai, nossa, eu vi no Instagram... um amigo meu postou e eu quero comer isso. Exato. Até o Thiago, a gente criou uma linha dos deuses, que o pessoal pedia muito pizza com chocolate branco. E até então nós não trabalhávamos com chocolate branco, somente ao leite. Aí a gente não queria só colocar, tipo, pizza de chocolate branco. Aí o Thiago ficou, o que a gente poderia criar pra chamar a atenção? Aí ele criou a linha dos deuses, onde cada pizza tem o nome dos deuses? Dos deuses, e é o maior sucesso. E aí a questão das fotos. Todas fotos de qualidade, com fotógrafo. A gente fez uma campanha bem grande em cima e disparou a venda de pizza doce, que era uma coisa que nós não vendíamos muito, a pizza doce. Aí depois dessa campanha, dessa linha dos deuses, aumentou muito. E a questão de mudar... Agora, nós trabalhamos com chocolate ao leite. Uma marca boa também é outra coisa importante, que a gente não tinha tanto retorno. Aí a gente foi buscar ver o que na questão das outras pizzarias, o que o pessoal usava de melhor qualidade.
aí trocamos e agora é sucesso. E é importante também ouvir o cliente, né? Sim. Se, cara, tem 1, 2, 3, 5 pessoas pedindo o negócio é porque pode ser que role, né? Então... E até voltando para a estratégia da engenharia do cardápio, a pizza, tudo tá linkado, né? Tudo tem ligação, né? Do pudim, por exemplo. O pudim não precisa se chamar só pudim. Você pode colocar pudim da vovó. Ele colocou. Porque você remete a algo afetivo. Muita gente não vai nem ligar pro da vovó. E muita gente vai comprar falando, nossa, o pudim da minha avó. Só porque é da vovó. Entendeu? E o nome é fundamental. A pizza do chocolate branco. Não, é a pizza dos deuses. É dos deuses. Então, assim, os nomes... isso tudo fala na engenharia do cardápio também. E um pouco vai da criatividade também, que tem que ir desenvolvendo, né? Então, tudo tá interligado, né? Tudo conversa. Isso me desperta por uma questão que eu sempre visualizei. Às vezes, inovar não tá em se amarrar em grandes tecnologias. A inovação não está especificamente atrelada a isso, mas sim em fazer diferente. Como, por exemplo, o caso do pudim, né? Qual que foi a inovação aí? Fazer uma apresentação diferente, né? E aí, quando a gente fala sobre fazer diferente, posso dar outras referências, como, por exemplo, em pizzarias. Geralmente, o padrão é a pizzaria atender à noite, né? Cara, como que eu posso inovar na minha pizzaria? Abre no meio-dia, sabe? Inova, faz diferente. Faz um combo personalizado. Sim. Inova no combo que vocês oferecem no seu cardápio. Faz esse horário diferente, né? Enfim, à tarde, meio-dia. Adapta o teu cardápio de acordo com os hábitos de consumo. Mas, claro, né? De acordo aí com as tendências, com tudo que vem acontecendo. E aí sim também, né? Obviamente, quando a gente fala em inovação também, não exclusivamente, mas também a gente se refere aí às tecnologias, né? Mas a Thalia me despertou por uma questão que ela disse pra vocês, é importante ouvir o cliente, né? Como que vocês fazem para acompanhar essas oportunidades de inovação, como eu mencionei agora? Até mesmo pequenos gestos aí, pequenas mudanças, como por exemplo o cardápio, o pudim que vocês fizeram, traz algo novo, né? Uma inovação. Como que vocês fazem então para identificar essas oportunidades de inovação? Vocês ouvem o cliente, vocês acompanham o mercado, e se vocês acompanham o cliente, como que vocês fazem isso? É no face a face, é rede social, enfim, porque vocês têm um atendimento ali presencial. Os seus pais, a pizzaria é tradicional. Creio eu que seus pais ficam ali, né? Conversando com o cliente e tal. Eles têm esse método que a gente diz, que é super humanizado, que funciona, que é o que a gente precisa, mas que é um pouco mais, como fala, que faz parte do comportamento dos antigos empresários. Nós, assim, que estamos agora acompanhando a tecnologia, a gente já tem mais aquele hábito de rede social e tal. Como que é isso pra vocês? Nós tiramos muito feedback de cliente, a gente sempre tenta sugar dele o que ele tem para falar mesmo. Porque tem gente que acaba não falando e se tem algum probleminha, ela acaba não comprando e era um problema que você consegue corrigir. Então, assim, a gente tenta sugar mesmo e também manter um equilíbrio em todas as opiniões. Porque tem aquela opinião que vai chegar até você, falando que a sua pizzaria é maravilhosa, a sua pizza é a melhor do mundo. E você tem que ter o equilíbrio para saber que a sua pizza não é a melhor do mundo, que tudo tem um equilíbrio, sua pizza é boa, só que você tem que ter um equilíbrio e não achar que tá tudo certo, que tá tudo bem, muito maravilhoso, que não tem o que evoluir. E também quando chega aquela crítica falando que você é horrível, que a sua pizza é horrível, você também tem que saber que não tá tudo errado. Então eu acho que o equilíbrio é fundamental. Então você tem que estar tentando sugar esse feedback dos clientes e tá filtrando também o que pode ser útil, o que pode não ser. Então, e muitas vezes você consegue transformar algo que seria negativo em algo positivo. Por exemplo, uma cliente recebeu uma pizza de sabor errado. Ela mandou uma mensagem no nosso WhatsApp super brava e a gente pediu desculpas para ela. Falou, eu já vou trocar sua pizza em 10 minutos. Ela falou, nossa, vocês vão trocar minha pizza? Eu falei, em 10 minutos sua pizza tá aí. E mais, vou mandar um chocolatinho para adoçar sua noite. E eu fui levar essa pizza pra cliente. Assim, depois, na mesma noite, ela acabou pedindo outra pizza e ela postou nas redes sociais.
o que a gente fez para agradar ela, para consertar o erro. Que acabou que o que tinha tudo para ir para um lado negativo, a gente conseguiu dar uma reviravolta e levar para o lado positivo. Isso aí é muito bom. E às vezes eu comento com eles que às vezes o cliente joga a bola pingando sem goleiro. É só fazer o gol. Às vezes a gente tem uma impressora fotográfica lá, com impressora básica, aquelas Epson, tanque de tinta e tal. E às vezes o cliente fala pra gente, num dia tranquilo, é aniversário da minha esposa, tô pedindo essa pizza pra fazer uma surpresa pra ela. A gente fala assim, me manda uma foto. Que legal. Dela ou de vocês. A gente imprime essa foto, monta um saquinho de presente com chocolate dentro e eles recebem essa pizza junto com um presente, com uma foto impressa que eles nem esperavam, que hoje em dia tá tudo tão digital que às vezes você pega algo impresso e fala que legal. Você guarda, né? Então, e essa experiência acaba indo além do sabor da pizza, acaba cativando um fã, né? Então, eu brinco com eles às vezes, com eles que tem margem, o cliente dá margem para você fazer alguma ação que pode agradá-lo. Nós dois somos fãs de Disney, né, dos Estados Unidos, e lá eles têm algo muito legal que chama... eu sei. Magic Moments, que é momento mágico. Os funcionários da Disney assim. tem uma cota, né, para estar fazendo algum momento mágico para algum cliente dentro do parque. E eu vou citar um rapidinho que a gente presenciou. A gente estava na fila de um brinquedo e tinha uma criança pronta para ir no brinquedo com a mãe. E a criança estava com um sorvete do Mickey. O sonho da criança sempre foi chupar o sorvete do Mickey no parque da Disney. E ela estava chorando muito que estava na vez dela ir no brinquedo e o sorvete não poderia entrar no brinquedo, porque realmente não pode entrar no brinquedo. Regras são regras. Mas como a Disney é espetacular, ela transforma algo negativo em algo positivo. Um cast members, que chama, né? Isso. Um cast members do parque chegou até a criança e falou: eu vou segurar seu sorvete. A hora que você sair do brinquedo, eu vou estar com o seu sorvete na mão. A criança falou: legal. Foi no brinquedo, saiu, o funcionário obviamente jogou fora o sorvete, derreteu. Ele foi na lojinha, pegou um sorvete novo e no final do brinquedo ele estava esperando a criança com o sorvete. Foi um momento mágico, entendeu? Então, assim, eu brinco que o nosso objetivo tem que ser transformar momentos em momentos mágicos, né? Nem sempre vamos conseguir, às vezes vamos falhar, vamos ter críticas, normal, é do jogo, segue a bola, mas na medida do possível, muitas vezes o cliente joga a bola pingando, sem goleiro, a gente tem que fazer o gol. Cara, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Pode falar. Acho que prestar também atenção aos pequenos detalhes. Às vezes sai uma mesa, aí pediu uma jarra de suco. A jarra de suco tá inteira. Alguma coisa pode ter acontecido. Você sempre ter, aconteceu alguma coisa, tava tudo certinho. Então, sempre ter esse contato com o cliente e os funcionários também. Sempre ter esse contato com os funcionários. Perguntar, aconteceu alguma coisa hoje? O que vocês acham que pode mudar? Vocês viram alguma coisa pra ser alterada? Então, sempre ter esse contato e sempre ficar atento. Que é nos pequenos detalhes que a gente vê e pode mudar, assim. Que legal. Mas no caso, para vocês acompanharem o feedback dos clientes, especificamente no face a face ou tem outros métodos? Sim, tem muitas vezes no telefone eu pergunto pro cliente, na hora que ele tá fazendo um pedido, falo, se os pedidos estão indo certinho, o senhor tem alguma observação a fazer? E nisso ele já fica maravilhado. Ele fala, nossa, muito obrigado por perguntar, os pedidos estão vindo perfeito. Porque ele não espera essa reação, né? Normalmente as empresas não ligam pro pós-venda, né? O pós-venda é importantíssimo. E se antecipar também, né? Na questão da entrega, porque chuva é um dia que a gente sabe que pode atrasar. Se a gente viu, nossa, esse pedido vai atrasar, a gente já antecipar, não esperar o cliente ligar, nossa, meu pedido tá atrasado. Não, você já liga pra ele, seu pedido vai atrasar um pouquinho, porque tá chovendo, e explicar o motivo. E até falar assim, vou te mandar uma cortesia, vou te mandar um chocolate, uma balinha, alguma coisa. A pessoa já, você tira toda aquela coisa negativa da pessoa e você ganha o cliente. E aí você pode até atrasar, até um pouquinho mais, que a pessoa vai estar ali esperando você falar, nossa, que pessoa legal, ligou aqui, teve esse cuidado de ligar para avisar que vai demorar, não esperou eu reclamar para poder resolver. Então você tem que se antecipar ao que pode acontecer. O porquê é uma palavra muito poderosa, né?
Eu acho que o poder da palavra porquê eu acho que a gente não utiliza como deveria. Por exemplo, se o câmera falar pra Thalia, né? Pra Thalia, tira essa caneca do lugar. Pô, grosso, né? Tá mandando ainda. Thalia, tira essa caneca do lugar porque tá atrapalhando a minha imagem. A imagem de fundo tá atrapalhando. Você deu o porquê, entendeu? Você já mudou toda a esfera do porquê que tem que estar fazendo essa ação, entendeu? Em um dos livros que eu li, o autor fez um experimento prático de ele chegar na biblioteca, aquela fila imensa do Xerox, né? Ele simplesmente chegava e falava: deixa eu entrar na sua frente. 1% deixava. Aí ele chegava novamente em outro grupo: deixa eu entrar na sua frente porque eu estou atrasado, tenho prova. Aí ele colocava o porquê dele, porque ele precisava daquilo. 90% deixava ele passar na frente. Então o porquê é uma palavra muito poderosa que a gente não utiliza muito no nosso vocabulário. E se a gente utilizar mais, vai facilitar muito a nossa vida. E você pode falar. Então vou perguntar, tá? E como aplicar o porquê nos negócios? Como aplicar o porquê nos negócios? Você pode tentar tirar um feedback de um funcionário. Vou te dar um exemplo diferente. Vou te dar um exemplo de aplicação de regras. Você precisa que um funcionário aplique aquela regra. Ele não concorda, ele não gosta. Você apresenta para ele o porquê daquela regra. A partir daí você apresentou. Porque se você simplesmente chegar e falar para ele fazer, muitas vezes ele pode fazer na sua frente e não fazer atrás de você porque ele não gosta, porque ele não vê sentido naquilo. Se você apresenta para ele o porquê, o tal do porquê, você vai estar apresentando um motivo e ele vai te fazer na sua frente e vai fazer nas suas costas porque ele sabe o porquê daquilo. Então, uma das palavras muito poderosas que eu comento muito com a Elisa é utilizar o porquê. Outro exemplo claro o motoboy foi na casa do cliente, o cliente saiu e esqueceu que tinha que receber uma pizza. O motoboy voltou, a Elisa utilizou a estratégia e deu super certo. Seria diferente se ela falasse para o cliente assim: você vai ter que pagar outra entrega. Ela utilizou: você vai ter que pagar outra entrega porque o motoboy recebe por entrega e se ele voltar aí ele vai acabar perdendo outras entregas. Você já sensibilizou o cliente com o porquê, você já ganhou o coração dele. E se ele ficasse bravo, alguns continuam bravos e faz parte do jogo, tranquilo, mas alguns você vai conseguir ganhar o coração com o porquê, sensibilizá-lo para ele pensar no ser humano que está em cima da moto também, que vai ter que voltar lá, que vai acabar perdendo entregas, que vai perder tempo é dinheiro. Então, utilizar sempre o porquê. Cara, é a humanização das coisas, né? É isso que eu ia falar, Kelora. Porque a gente tá acostumado com a tecnologia, com as coisas, que tudo é automatizado. Então a gente vê uma pizzaria, a gente fala: tem processos, é automatizado, vai chegar minha pizza, tá tudo certo. Só que eles esquecem que por trás tem ser humanos trabalhando. E quando você faz essa simples ligação, quando você explica o porquê, você consegue mostrar e relembrar ela que ela é um ser humano, que ela tá trabalhando e lidando com outros seres humanos e que erros acontecem, coisas acontecem, mas que as pessoas estão ali, cara, e tá tudo certo. Não vai morrer por causa de um atraso, por causa de uma chuva. Sim. E também explicar que a pizzaria é feita por pessoas. O estabelecimento tem pessoas que trabalham, tem pessoas com problemas, tem entregador que tá na chuva, ele vai te entregar o seu pedido na chuva, tem a pessoa que tá trabalhando, muitas vezes deixou o filho em casa, enfim, isso traz toda uma sinergia pra pessoa e mostra pra ela que tá tudo certo. Às vezes eu sinto algum funcionário meio tenso naquele dia, principalmente quando é da cozinha, eu tento entrar e fazer um elogio pontual. Se ele tá montando uma pizza, eu falo: nossa, que pizza linda. Bacana. Às vezes você já muda o astral ali. A pessoa já muda o jeito de trabalhar. Então, como a gente conversa muito, eu sou mais o coração e a Elisa é mais a razão, né? Então, quando eu tenho que fazer um elogio, é eu que faço. E quando tem que dar uma bronca, é com a Elisa. Falar assim, o pessoal vai pensar mal de mim, né? Não, mas eu acho que todo negócio, inclusive a gente pode até falar sobre isso, eu acho que todo negócio, ele precisa ter esse equilíbrio, né? A gente não pode ser o extremo de nada, porque senão as coisas não fluem. Se você é muito bonzinho pro educado, se você é muito bonzinho pro seu funcionário, de certa forma, ele vai acabar, como a gente pode falar sobre isso,
Relaxando relaxando pouco, um né? pouquinho. Eu acho que essa palavra a gente pode usar, né? Acho que sim. Enfim, ele pode acabar relaxando um pouquinho. Agora, se você for extremamente dura a todo momento, putz, aí você já cria um outro clima onde o cara vai trabalhar engessado, sem vontade de trabalhar. Enfim, então manter o equilíbrio talvez seja aí, né, o caminho pra conduzir, pra, como fala, gerenciar um time, correto? E eu volto na teoria dos camisas 10. Na minha vida eu tento escalar a camisa 10 pra tudo. Inclusive, como eu escolhi pra minha esposa, é camisa 10. Mesmo Que 10. lindo! Vamos Então- fazer um coração. Então, assim, a gente tem que... Porque, assim, a gente tem que pensar quem tá do nosso lado. Eu brinco com a Elisa que não tem que ser um projeto de amorzinho de adolescente, tem que ser um projeto de vida. Exato. Você tem que ter um projeto na sua vida, o que você quer fazer pro futuro, o que você pensa pro futuro. E se quem tá do seu lado for uma âncora, ele vai te afundar, e quem tá do seu lado, se for um foguete, ele vai te levar pra cima. Então, assim, você tem que sempre pensar quem tá do seu lado. A teoria dos camisas 10, eu adoro ela porque você pode usar pra tudo. Você tem que usar pra quem convive com você. E aquela máxima, né? Você acaba sendo a média das 10 pessoas que você convive, alguma coisa assim. As 5 pessoas. Isso. Então, assim, você tem que... Estar ao se lado você de acha, pessoas. sim, você tem que estar sempre convivendo com pessoas que você vê que é positiva, que eleva o astral. E você vai tentando subir esse sarrafo também de qualidade de convivência da pessoa, pra sempre estar tentando elevar essa galera que tá com você. E sempre escalar os camisas 10 pra tudo, né? Olha, eu acho que eu acabou de passar na minha cabeça aqui que, assim, uma leve impressão que a Consumer é a camisa 10. A Consumer é camisa 10. Eu escalo camisa 10 pra tudo. Sim, escala pra tudo. Então, a Consumer dispensa... Eu sou fã número 1 da Consumer. Namoro a Consumer já. Eu acho que se eles puxarem o cadastro lá, quando eu comecei a namorar com a Consumer, faz muito tempo. A gente tinha um sistema operacional na pizzaria que era bem falho, bem pobre de informações, só que nos ajudou enquanto durou. Sou super grato a esse sistema. Mas quando eu casei com a Consumer, porque eu namorava, eu entrava lá, falava, poxa, a gente precisa colocar isso aqui e tal, e namorando. E aí quando a gente casou mesmo, que eu coloquei a Consumer, a pizzaria deu um boom, assim, as estratégias que a gente utiliza é baseado em números, baseado em dados, é algo espetacular. Caramba, que legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente. Agora eu queria voltar em 2 pontos, que eu tenho certeza que quem tá assistindo por conta de negócios e empreendedorismo, né, quer aprender um pouquinho mais, vai querer saber sobre isso. 2 questões que eu gostaria de fazer pra vocês. Vocês falaram sobre ações pra encantar o cliente que faz parte, você pode reverter o cenário, né? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais ações vocês já fizeram na pizzaria que deram certo, fora essa da fotinha, super legal. Se vocês teriam outras ideias para compartilhar com a gente em relação a isso, a encantamento do cliente. E uma questão que é muito difícil, Thiago. Vamos lá, ver se você consegue nos ajudar. Quando a gente fala sobre funcionários, a gente lida com seres humanos. E você tá falando que a sua teoria é escalar camisas 10. Como encontrar esses camisas 10? Você já identifica logo na contratação quem é esse cara? Ou você o forma para se transformar num camisa 10? Como é esse processo? Você tem que tentar fazer uma escolha o mais assertiva possível. Nem sempre é possível, às vezes você vai ter que trocar, é inevitável. Às vezes a própria pessoa não se encaixa naquele perfil que você quer. E vai ficar ruim para a pessoa e vai ficar ruim para você, porque ela não vai estar satisfeita e você também não. Então, às vezes, você vai ter que testar várias vezes. E sempre tentando aplicar conceitos que você acha certo, para a pessoa também ver que você está fazendo esses conceitos, entendeu? Porque não adianta você também falar, faz, mas eu não vou fazer, entendeu? Faz você aí, mas eu não preciso fazer. Então, assim... Você tem que ter um exemplo. É isso, eu sempre pego no pé, principalmente nosso, que às vezes a gente tem que cobrar, mas a gente tem que fazer também, né? Para mostrar que é importante não só pedir para fazer, mas também fazer. E isso aí Eu acho que é legal também você explorar os pontos positivos. Se você vê que tem um funcionário que ele é muito comunicativo, então você coloca ele pra quê? Pra trabalhar com o público. Você não vai colocar aquela pessoa que
é envergonhada, que não consegue falar. Então, essa pessoa você deixa pra fazer o interno e coloca pessoas mais comunicativas pra falar diretamente com o público. Nós temos até um exemplo de um funcionário lá que ele é excelente em computador, em sistema, em tudo. Só que ele é mais acanhado. É uma pessoa... Não adianta eu querer que ele seja essa pessoa comunicativa, que fale, que... Ele não vai, você não tá nele. Mas aí você coloca ele no que ele sabe fazer, no que ele gosta de fazer, a pessoa deslancha. Não adianta você querer também que a pessoa se transforme em uma pessoa que ela não é. Então você tem que ficar atento aos sinais. Observar e ver o que ela tem de mais positivo e explorar aquilo. Legal. No caso, eu acho então que, de acordo com o que vocês estão nos passando, pra gente conseguir escalar bons profissionais e transformá-los num camisa 10. Então, primeiro, já observar se aquele cara é apto para aquilo, para aquela função que você deseja contratar, e o alinhar de acordo com as diretrizes do negócio e ser um exemplo. É isso? Sim, perfeito. Ah, legal, porque de certa forma, é complicado, né? Muito. A gente tem que dar um exemplo. Às vezes, eu acredito que você, como dono do negócio, em alguns momentos, e principalmente você tem esse papel de gestor, né? Você tem que gerir ali, assumir várias funções. De repente, você deixa de fazer alguma coisa aqui para fazer outra lá. E aí o funcionário, ele fica só de olho, né? Enfim, e aí às vezes você tem que dar o exemplo mesmo, porque senão acaba afrouxando um pouco as coisas, né? Sim. Você sente isso? Que o funcionário, ele precisa mesmo do exemplo, senão ele não vai fazer, ele acaba... É muito importante, sim. Você ir lá e se tem que cumprir uma regra, você também tem que fazer essa regra para mostrar para ele que você também tá fazendo. Vale para você, para todo mundo. Isso, vale para todos. Porque eles são espelho, né? Sim. É espelho. Até mesmo porque eu acredito que a pessoa pode pensar assim, poxa, o cara me deu essa regra, mas ele não faz, né? Então, vou fazer as 2 primeiras vezes, depois, perfeito. Né? Isso pode acontecer, sim, né? Muito. E, Thiago, aquela premissa de que o olho como fala? O olho do dono. Que engorda o gado, né? É isso mesmo? É isso mesmo. O que você tem pra falar? Eu acho que tem que estar sempre de olho ali. Por mais que você escale camisas 10, você sempre tem que estar de olho, igual minha mãe é muito presente na cozinha, ela que tá sempre ali na mão na massa, a gente lá na frente, então tem sempre alguém por perto ali observando, e isso aí é muito importante, mas também você tem que aprender para você e aprender para os outros. Porque não adianta você também falar, só eu sei, só eu vou fazer. Que aí você acaba virando escravo do seu negócio e você esquece sua vida, você não vive. E aí ela passa muito rápido, a hora que você vê, só você fez e do que adiantou. Entendeu? Então assim, você tem que aprender para você e aprender para os outros. Até pensando em expansão, né, que hoje está muito em alta, né? Você tentar abrir outros negócios. Você criar processos, né, bem definidos, checklists, tudo criando estratégias para alguém fazer e você sempre tá fiscalizando, sempre tá vendo se está tudo sendo feito corretamente. Legal. Para você, se você pensar em abrir outra operação, você não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então você vai ter que acabar administrando um pouco distante e quando você tem um modelo, fica muito mais fácil, né? Porque também, se você for parar pra pensar, por exemplo, você já passou por essa experiência, você já perdeu esse tempo, você já deu as cabeçadas que tinha que dar. Sim. Então não faz sentido você guardar isso pra você. Você tem que, principalmente pros seus funcionários, pras pessoas que estão ali correndo junto com você, porque metade do caminho já vai ser resolvido. Eu brinco que eu quero sempre que o pessoal que tá trabalhando seja melhor que eu. Esse é meu objetivo. Eu não quero porque se eles forem melhor do que eu sei que vai estar em boas mãos, entendeu? Então esse é meu objetivo. Porque se a gente for sair, fazer uma viagem de férias, eu sei que aonde eles vão estar operando como a gente, vai estar sendo bem operado lá, a operação vai estar correndo, mesmo sem a gente, entendeu? Então eu acho que algo que se torna dependente é muito perigoso. Você acaba se tornando escravo do seu negócio e isso é péssimo. E eu acho que o segredo para expandir o negócio, por exemplo, vocês são
vocês têm uma unidade, vocês pretendem abrir outras unidades? Olha, é um sonho sim. Agora o nosso foco principal é chegar numa cozinha modelo, né? Com equipamentos que tem no mercado que possam nos auxiliar nesse pré-preparo, nessa antecipação de produção, principalmente. Porque se você cria uma cozinha modelo com equipamentos que te facilitam a produzir mais com o mesmo número de funcionários, às vezes você consegue manter essa cozinha modelo como um centro de distribuição também, né? Às vezes você cria uma loja em outra cidade, uma cidade próxima, mas você já manda para essa cidade próxima tudo já processado. Você pode embalar a vácuo, que mantém a qualidade por mais tempo. Você pode já mandar, você não precisa abrir uma cozinha imensa no outro lugar para processar tudo lá. Você já manda tudo prontinho, embaladinho, já pronto para fazer mais a finalização lá no lugar mesmo, entendeu? Então acho que esse ponto é um ponto importantíssimo, que é a antecipação de produção e o pré-preparo, né? Tá deixando tudo meio ali pronto para ficar o mais fácil possível para a hora da operação sair em menos tempo, porque o tempo, a pessoa está na mesa querendo rápido, o cliente do delivery está querendo rápido. Então quanto mais você conseguir fazer rapidinho ali, melhor. Isso daí casa, acredito eu, quer dizer, tenho certeza. Isso casa com essa questão de que você havia falado sobre estar ali, mas ao mesmo tempo o negócio não depender de você. Então, ter processos alinhados, você ter essa gestão, a empresa funcionar sem você estar presente, com todos os processos alinhados, é o próximo passo para uma expansão, né? Aqui tá tudo certo, tá tudo alinhado, os processos estão todos exatos. Agora eu vou poder abrir uma segunda unidade. Quando tiver todos os processos prontos, tudo alinhadinho, aí sim você pode pensar numa possível expansão, né? Igual, principalmente no nosso setor ali de caixa, abertura e tal, a gente tem um POP, né, que é o procedimento operacional padrão, com um checklist do que o funcionário tem que fazer, do que nós temos que fazer, passo a passo. Os mínimos detalhes têm que ser documentados. Então, assim, ligar uma impressora tem que estar ali, entendeu? Abrir uma porta, abrir uma janela tem que estar ali, entendeu? Isso facilita, principalmente se for entrar um colaborador novo, entendeu? Você entrega já um checklist, porque não adianta você falar para ele, abre aí. Depois ele não abriu uma janela, você vai lá, você não abriu essa janela. Entendeu? Então, se você dá um checklist para ele, monta um POP, né? Faz um checklist, aí sim você vai poder cobrar. Eu até quando entrou uma colaboradora nova, esses checklists, eles são importantíssimos, porque são portas que dão acesso à rua, são coisas que têm que estar ligadas, freezers principalmente. Então eu fazia essa funcionária nova preencher todo o checklist, e a funcionária que era superior a ela assinar esse checklist como feito. Legal. Porque você não iria cobrar só a mais nova, porque costuma sobrar tudo no mais novo, né? Não, aí eu falava, se ela não fizer, a culpa também vai ser sua. Ou pro estagiário, né? Ouviu, Stefano? Tô brincando. Então... A Stefano é nossa estagiária. É aquele negócio, o óbvio também precisa ser dito, né? Sim, nossa, eu super acredito nessa premissa. Demais. Principalmente como comunicadora. E é que no dia a dia, você começa a relaxar, né? Você fala, eu não preciso mais olhar essa lista, mas sempre uma coisinha escapa. Sempre uma coisinha escapa. Aí depois desse checklist, não tem como. Não tem como. É bem difícil. Aí depois começa a ficar no automatizado, né? Automático, né? A pessoa já sabe o checklist de ponta a ponta, né? Então, quanto mais você for fazendo esse checklist, esses procedimentos, esse procedimento operacional padrão, você vai facilitar que você não vai ter aborrecimento depois. Se não for feito, você vai ter quem cobrar. Porque não adianta você falar, essa janela tem que ser aberta. Aí você fala pro ar, fala pra todo mundo. Aí um deixa pro outro, ninguém abre. Então você tem definir bem as funções. Você tá encarregado de iniciar o caixa, abrir o caixa. Aí tá lá, segue o seu checklist. O garçom tem que deixar todo o seu campo preparado para quando chegar os funcionários. Então, você deixar bem estipulado o que cada funcionário tem que ser feito.
Cara, que legal. Eu acredito que essa dica de vocês pode ajudar aí muita gente que às vezes acaba perdido aí, né? Sim. Sobre como conseguir controlar a equipe, enfim. É um bom insight, gente. Obrigada. E voltando um pouquinho atrás, que eu havia falado, pra gente já pular para um próximo assunto, porque eu tô pensando aqui na experiência do cliente, né? Que já percebi que vocês gostam de proporcionar boas experiências. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que eu havia feito aquela pergunta, e eu gostaria que vocês falassem aí rapidinho quais ações assim vocês poderiam sugerir, vocês poderiam falar sobre encantamento do cliente, o que uma pizzaria pode fazer para encantar o cliente dela. Comemoração também a gente faz muito. Pessoal, meu aniversário, ou pedido de namoro, a gente escreve na pizza. Tipo, já teve várias vezes com uma pizza de chocolate ou a pizza salgada, escrever quer namorar comigo, feliz aniversário, aí o garçom chega na mesa, é super legal. A questão dos parabéns também, que a gente sempre pede autorização antes, o pessoal lá gosta de fazer uma bagunça. Então, quem já é da cidade, que é cidade pequena, o pessoal já sabe, chega lá, os garçons vão com a bandeja, canta parabéns e bate, joga a bandeja, o pessoal adora, apaga as luzes. Aí a gente proporciona, a gente sempre tem velinha, porque a pessoa quer cantar o parabéns, é tudo, aí a gente proporciona de cortesia pro cliente. A pizza? Não, a questão de pratinho, garfinho, aquela vela, dá um efeito super legal e o pessoal adora. E aí o aniversariante ganha uma caipirinha ou uma sobremesa, né? O aniversariante também ganha sobremesa. Antigamente, quando nós fazíamos rodízio, aí tinha o rodízio também pro aniversariante. A gente tenta proporcionar um dia especial, né? Até eu lembro um caso que a gente foi no meu aniversário, num lugar, que não era em Leme. Daí a gente chegou e falou, eu falei, é meu aniversário, que ganha alguma coisa? Ele falou, ganha parabéns. E o pior é que o pessoal sempre espera alguma coisa. O aniversariante sempre vai e sempre espera. E não custa nada você fazer um agrado. Não custa. E normalmente o aniversariante ele não vai só. Ele leva mais pessoas. E tem a questão da foto também, né? A foto lembrança também, pro aniversariante, tira da mesa do pessoal que vai com ele. Junta o pessoal ali do aniversário, tira uma foto ali, em 5 minutos a foto tá revelada. Até surpreendendo o aniversariante e os demais convidados que não esperavam aquela foto. E no próximo aniversário pode querer fazer lá pra ganhar também aquela foto. Que legal. Então uma coisa puxa a outra, né? Não, isso é muito legal, né? É bacana compartilhar essas experiências, né? Porque tem pessoas que às vezes ficam, putz, o que a gente pode fazer de diferente? Tá aí. E a gente costuma arrumar, nós seres humanos costumamos arrumar muitas desculpas, né? Vou te dar um exemplo claro de como a gente solucionou um problema mantendo a mesma ideologia. No Dia dos Namorados, antigamente a gente fazia o quê? No Dia dos Namorados, os casais chegavam, a gente tirava uma foto. Aí tinha que, no meio do movimento, imprimir essa foto, cortar essa foto, procurar o casal no salão para entregar essa foto. Era assim, era um mini transtorno. Nossa, era um caos. Aí a gente queria manter essa ideia da foto. E a gente não queria perder isso, mas o operacional estava atrapalhando um pouco. Aí, o que a gente pensou? A ideia foi, quando o casal reservar, por que eles já não mandam uma foto? Aí eles já mandam uma foto, a gente já monta um saquinho de presente com coração de pelúcia, a foto, e a foto vai estar dentro do envelope com o nome do casal. A hora que eles chegam na mesa já tem uma surpresa, né? Então, que legal. Então a gente já imprime durante a semana e no dia dos Namorados a gente tá tranquilo para prestar atenção nas outras coisas e focar no que realmente importa, né? Pra não dar outros erros e tal. Já antecipar, né? Sim. E vocês replicam isso em outras datas comemorativas? Ou replicam a ideia de fazer algo diferente em outras datas comemorativas? No Dia das Mães, a gente sempre... a gente já fez algumas coisas com bombonzinho, alguma ação. Sempre algum mimo a gente tenta fazer nesses dias. E as pessoas são... Não que elas são carentes. Tudo bem que tem pessoas carentes, né? Tem muitos. Mas, enfim, as pessoas, elas gostam de serem cuidadas, né? De uma atenção especial. Ela se sente privilegiada, né? Ela sente um cuidado. A gente tem alguns clientes que ligam lá e querem conversar. A gente vê literalmente que o cliente quer conversar, quer que alguém dê uma atenção para ele. E assim, a regra primeiro é sempre dar atenção pro cliente. Por mais que esteja movimentado, tenta dar essa atenção pro cliente. Se ele quiser ficar conversando um pouquinho ali, fica dando uma atenção, fica conversando, porque é importante, né? É uma experiência
que às vezes o cliente está precisando naquele momento e a gente proporciona. Às vezes ele liga mais para conversar do que para pedir a pizza. A pizza é uma consequência. E até no WhatsApp tem cliente que começa a conversar. Aí eles mandam figurinha, aí você tem que. Você meio que vê o perfil do cliente. Se ele já começou a conversar, mandar figurinha, aí você também entra na onda. Se é um cliente mais sério, você tá. Que a gente, com esse tempo de experiência, a gente já sabe meio que o perfil dos clientes. Então, você meio que entregar o que ele tá esperando. E a literatura de gestão de pessoas também fala um pouco sobre você tentar ser o espelho de quem você está conversando, né? Então, isso é muito importante. Então, se o cliente, se observa, você vai atender um cliente, você observa que ele é mais de falar, você também tenta falar um pouco mais, alterar seu tom de voz, ajustar seu tom de voz para o tom de voz de quem você está conversando. Eu brinco que a gente que é do comércio, a gente tem que saber falar de tudo, torcer para todo mundo, a gente tem que votar em todo mundo, a gente tem que ser tudo, entendeu? Então, se a gente recebe um cliente ali palmeirense, eu sou corintiano, mas assim... Você tá palmeirense também. Se ele chegar ali, ele tá comprando minha pizza. Ô, Palmeiras tá bom, o Corinthians tá ruim. Eu falo, o Corinthians tá péssimo, o Palmeiras vai ser campeão. E assim vai. A mesma coisa com política. O cara chega lá, o Bolsonaro é bom. Eu falo, é bom. O Lula é bom também. A gente vai, a gente tem que se adaptar com quem a gente tá conversando. Isso é muito importante. Isso aí é ser o espelho de quem você tá conversando. É muito importante, porque se você está falando com uma pessoa que fala num tom mais alto, se você falar baixo, você vai incomodar a pessoa que está conversando. A mesma coisa se ela estiver falando baixo, você estiver falando alto, você vai incomodar ela. E como seu papel ali é agradar, você tem que estar agradando ela. Então até isso é importante a gente às vezes pensar, analisar e executar, porque às vezes no subconsciente ela vai arrumar uma desculpa para não voltar lá, mas às vezes o problema é você. Às vezes ela tá falando baixinho com você, você vai falando alto com ela e tal, às vezes ela tá toda acanhada, você já tá... Faz uma brincadeira. Fora de hora, né? Então assim, você tem que sentir com quem você tá conversando, com quem você tá lidando e tentar sempre ser um espelho de quem você está conversando. Se adaptar... Perfeito. Para agradar, né, o cliente. Eu acho que isso daí também faz parte aí da experiência do cliente, porque você já demonstrou que vocês se preocupam muito com a experiência dele. Como que você lida com essa questão? Tentar sempre agradar ao máximo, né? Sempre no limite do que é possível a gente fazer também, né? Porque às vezes foge um pouco. Mas às vezes você pode surpreender o cliente, por exemplo, já aconteceu do cliente... fala assim, eu queria minha pizza com bacon, quanto que sai o adicional de bacon? Aí a gente passa o valor, ela fala, não, hoje não, você sabe que às vezes é porque ela não tá com dinheiro para pagar o adicional de bacon, às vezes tá com dinheiro contado e tal, a gente fala ok, aí no pedido a gente manda o adicional de bacon grátis, chega lá, ela, nossa, veio com bacon, e eles não cobraram. Ou também, às vezes pra qualquer relação, a pessoa pediu alguma coisa, você já fala, não consigo. Isso daí é um balde de água fria. Você fala assim, dessa maneira a gente não consegue fazer, mas você dá outras opções. Mas assim eu consigo, pode ser pra você? Aí é legal também, né? Pessoal. Eu brinco muito com a Elisa de evitar falar não ou palavras negativas, né? Como que outra coisa a gente falava muito também? Não tem problema. Não tem problema. O problema não deve estar na frase, né? Então, assim, sempre que você puder evitar palavras negativas, evite, porque no subconsciente a gente sempre capta, entendeu? Por mais que você não quer dizer que ali tem um problema, você tá falando um problema e às vezes fica no subconsciente de quem tá te ouvindo e ele leva em consideração, às vezes, no final, sem querer. Igual, às vezes, na questão da entrega, né? A gente pede, sei lá, às vezes um dia de movimento, 1 hora, 70 minutos pra entrega. Aí você fala, eu tô com bastante pedidos, mas vamos tentar entregar antes. Nós não garantimos, mas vamos fazer o possível pra entregar antes. Aí a pessoa, nossa, né, já tá tentando. Mesmo que você não consiga, ela falou, nossa, pelo menos ela tentou adiantar, agilizar o pedido. Ou falar, nossa, pode deixar que mesmo que não for no tempo, a gente vai mandar no capricho pra vocês. Sempre ter esse cuidado com o cliente.
isso demonstra que vocês se importam com ela, né? É uma boa estratégia, né? Não uma estratégia, mas eu acho que faz parte, tá enraizado de vocês ter esse cuidado com um carinho com o cliente. Isso vem dos seus pais também, pelo jeito? Nossa, meu pai e minha mãe é viciado em agradar cliente. Por exemplo, se qualquer se eu for atender uma mesa, a Elisa for, qualquer garçom for, ele passa em todas as mesas perguntando se foi bem atendido. Se não foi, ele dá um esporro na gente. Sei que é bem difícil não ser bem atendido, graças a Deus. Mas ele passa perguntando em todas as mesas, independente de quem atendeu. Até aí, se ele atendeu, depois ele passa lá perguntando se foi atendido. Então ele faz questão de estar ali fazendo corpo a corpo com o cliente ali. E é importante porque a imagem dele como dono, né, como dono-presidente da pizzaria, é muito importante porque o cliente se sente privilegiado também de ter o dono passando na mesa dele. O dono passou na minha mesa. O pessoal gosta quando vai. Nossa, tipo, o dono veio na minha mesa, veio falar comigo. Nossa, é legal também. Até o Thiago, aí o pessoal gosta bastante. Mas esse corpo a corpo, eles sempre ensinaram a gente que tem que tentar agradar ao máximo o cliente mesmo. Ô, Thiago, e você passou por todos os processos, né? Porque, como a gente mencionou aqui, você nasceu junto, quer dizer, a pizzaria nasceu, você já tinha uns 2 anos. Então, você foi criada ali. Eu tenho certeza que a tua mãe devia colocar você no berço e ficar assim com o pezinho, sabe? Como eu tenho 2 filhos, a gente tem umas tramóias, a gente arma uns esquemas. Quando eu tive um escritório e o meu filho, o mais novo hoje, ele tem 1 ano. Mas ele nasceu no meio, enfim... do escritório, eu tava começando com assessoria e tal, aí eu colocava ele assim, eu ficava lá também. Então a gente procura alternativas, né? E ele pequenininho. E aí você comentou comigo aí, antes, né, da gravação, que você logo pequeno acompanhava sua mãe, o pessoal fazendo a preparação ali na operação, você chegou a fazer atendimento e hoje você gerencia um negócio, você é a cabeça pensante aí por trás de todas as estratégias, a evolução do seu negócio, junto com a Elisa. Quase que eu falei Thalia. Enfim, conta pra gente aí de forma resumida um pouco sobre as experiências que você já teve, todos esses processos, de uma forma bem resumida aí, só pra gente saber um pouquinho mais sobre você. Certo. Minha mãe contava que ela ficava fazendo as pizzas, né? E a gente deitado ali debaixo ali da mesinha. E eu até brinco com a Elisa às vezes que a gente é gordinho, porque minha mãe fazia uma pizza e jogava uma massinha pra baixo. Então a gente já, novinho ali, já ia comendo as massas de pizza. E também a gente foi crescendo, né? E foi participando cada vez mais ali do atendimento, ajudando e tal. E aí, quando eu comecei a atender mesas na prática mesmo, eu lembro que eu fui atender um casal, né? Era uma das primeiras vezes que eu fui atender alguma mesa. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. E nunca tinha ganhado uma gorjeta na vida, né? Queria muito, salarinho pequenininho, né? Porque os pais sempre, pra você ganhar algum dinheiro, você tem que trabalhar, não tem nada fácil e tal. E aí, sempre ouvia, né? Se você atender bem, você pode ganhar alguma gorjetinha e tal. Aí eu fui atender um casal e a mulher sabia que eu era filho do dono e o homem não sabia. E ele gostou do atendimento e ele ia me deixar uma gorjeta. Ele tirou o dinheiro do bolso, a mulher falou, não dá porque ele é filho do dono. Eu falei, nossa, tirou minha gorjeta. Aí acabei perdendo, mas assim, tem muitas histórias e a gente foi crescendo e foi tentando ajudar cada vez mais, né? E aí você passou então pela operação, você chegou a de fato trabalhar na cozinha? Na cozinha ainda não. Não. E o legal, cortando um pouquinho, é que não tem moleza. Tipo assim, é meu filho, ele vai ficar lá bonitinho no caixa. Não, pega no pesado. Se tiver que fazer entrega. Tipo assim, na onde precisar, vai, entendeu? Não tem, hoje eu não vou ir trabalhar. Não, tudo certinho, bonitinho. Né, do funcionário, assim, eu brinco que você trabalha mais. Trabalha mais que o... Trabalha mais, e desde sempre, ele foi garçom, ele servia, aí foi meio que... Foi sendo promovido, né? Foi sendo promovido até... E agora vai dando mais funções... Cada vez mais tendo mais funções. Eu lembro que tinha um dia chovendo muito e parou um carro. E eu peguei um guarda-sol pra escoltar a cliente. O Thiago, ele é viciado em agradar cliente. Ele é viciado nas experiências. A gente tem um guarda-sol lá grande pra escoltar o cliente, principalmente a mulher, pra não molhar o cabelo e tal. Aí eu lembro que, ainda falando desse negócio de ser filho do dono e tal... tem uma colaboradora lá que falou...
Tá vendo? Ser herdeiro não é fácil, o pessoal acha que é fácil aí, ó. Aí ela fala também sempre, quando às vezes dia corrido, a gente tira o pedido e tá atrasado, vai estourar o tempo, eu entro no carro e vou lá Ele sai entregar. com a entrega, ele é tudo, vira motoboy. Que legal. Aí ela fala aí, tá vendo? Ser herdeiro não é fácil, então ela sempre fala. Então é mais ou menos isso aí mesmo. O pessoal acha que não trabalha e tal, mas a gente moleza. tem que estar ali. arregaçar as mangas e ir. Mas então, eu tenho a impressão de que pelo fato de você ter passado aí por todas essas frentes, isso te trouxe um conhecimento, um know-how e até mesmo um sentimento de se colocar no lugar de quem tá exercendo Exato. aquela função, né? E isso pode te ajudar a conduzir melhor o negócio. É isso mesmo? É isso mesmo. Principalmente na rua, eu que saio às vezes fazer alguma entrega, eu sinto a dor que o motoboy sente. Porque às vezes ele chega lá falando, quem não sente essa dor na rua não vai entender nunca. Exatamente. Mas às vezes eu sinto essa dor também, de chegar na casa do cliente, ele pediu a pizza e eu vou procurar minha carteira. O motoboy fala, poxa, você pediu a pizza, já fica com a carteirinha na mão. Fica pronto. Então assim, hoje não é a sua, porque o motoboy tá na sua casa, mas amanhã pode ser uma entrega antes da sua que o cara vai procurar a carteira e você vai ficar com fome. Então, tudo isso. E lá em Leme tem alguns condomínios também, né, que tem o tal de portaria eletrônica. Portaria eletrônica, agora, né? aí atrasa um pouco, aí você tem. Aí eu tenho que ligar, nossa, aí. Então são complicado. dores que os motoboys têm, né, que a gente acaba por estar fazendo esse papel de vez em quando, tá sentindo essa dor também até e tá entendendo. a questão de condomínio, a gente se antecipa. Quando tem algum pedido, tipo, em algum condomínio que a gente sabe que é mais demorado, ou tem muitos prédios, a pessoa demora, a gente já avisa, o motoboy já saiu daqui, 5 minutinhos ele tá aí. Tem como você aguardar na portaria? Então o motoboy chegou lá, a pessoa já tá na portaria. Então agiliza as outras entregas. Né? Porque você não tá somente ajudando o motoboy. Você tá ajudando o motoboy a voltar mais rápido, as próximas entregas saírem com menos tempo. E é um círculo, né? Exato. Porque se atrasa uma, consequentemente, todas as outras vão atrasar. Eu acho que não que você tem que passar por isso pra ter essas ideias e insights, mas você passando por isso é muito mais fácil e muito mais importante você de despertar aquilo, cara, o que eu posso fazer pra agilizar o trabalho do motoboy, o que eu posso fazer pra agilizar o trabalho na cozinha, o que eu posso fazer pra agilizar no atendimento. E a gente, quando trabalha na operação, a gente vê de uma visão diferente. Até a responsável pelo despacho, né, das entregas, conforme vai saindo os pedidos, ela já deixa separado, tem uma geladeira lá, as bebidas, já fica tudo separadinho, tudo embaladinho, pra na hora que o motoboy chegar, ela já despachar o motoboy. Então isso agiliza bastante, porque você vai esperar o motoboy chegar pra você separar o pedido. Então é que seja tipo 2-3 minutos, mas 2-3 minutos que ele já saiu, ele já chega na primeira entrega. Exato. Então já agiliza bastante essa questão. E você contagiar também os outros colaboradores a tentar fazer ações que agilizem o processo todo da noite, né? É muito importante porque uma ação que partiu da colaboradora do despacho foi pegar uma ação simples que facilitou muito. Os pedidos começam a sair na impressora, começa a pendurar lá. Nos dias de muito movimento, ela pega a caneta marca-texto, né? Duas cores, porque normalmente a gente tem duas rotas. O motoboy vai para um lado com várias entregas ou vai para o outro com várias entregas. Como lá a cidade tecnicamente pequena. Ela começou a riscar. O lado que ia para a esquerda vai risca de verde e o lado que vai para a direita risca no amarelo. Isso partiu dela. Foi algo que facilitou o dia a dia de todo mundo, partindo dela, não foi da gente, entendeu? Ô, Thiago, e a história de vocês, a gente não mencionou aqui, não falamos ainda sobre como que foi esse começo, né? Conta pra nós, porque nos bastidores você contou que vocês começaram bem pequenos, né? Com um freezer emprestado, duas mesinhas ali, como uma sorveteria. E o negócio foi evoluindo ao longo dos tempos. Vocês foram aperfeiçoando aí os processos, aprimorando o cardápio. Vocês trouxeram toda essa pegada tecnológica jovem pro negócio. Conta pra gente aí, de forma resumida, essa linha do tempo. Tá. A pizzaria dá início à história dela em 1994. Meu pai era operador de turbogerador em usina da região. Minha mãe era dona de casa. Deu um estalo, vamos começar a vender alguma coisa. Eles emprestaram um freezer de um distribuidor de sorvete chamado Esquibel. A Esquibel emprestou, a gente não tinha nada. Só tinha um espacinho ali. Em casa mesmo? Em casa mesmo, no quintal ali. Aí, beleza,
colocou o freezer ali emprestado, os sorvetes comodato, né, que deixa lá para ir vendendo, depois paga, 2 mesinhas e assim começou. Aí foi, meus pais cativavam os clientes, começou a aumentar e eles começaram a ir aumentando. Começou, na época colocou acho que lanche também, pizza. Hoje a gente não vende mais lanche, mas na época colocou lanche e tal. E começou a aumentar. Eles moravam no fundo. A primeira reforma foi quebrar a casa do fundo para aumentar. Aí fez a casa em cima, aí fez todo o salão de baixo. E ficou pequeno. Fez uma nova reforma para aumentar, para se readequar. E foi aumentando. Nisso, o dono da Esquibel, meu pai conta essa história para nós, que ele chegou, ele vendo o potencial dos meus pais para empreender, o dono da Esquibel tinha muito dinheiro e ofereceu um negócio na praia para meus pais tocarem. Caramba. E assim, meus pais tinham tudo para aceitar, porque estava no começo do negócio, mas eles não acreditaram no sonho. E falaram, não, a gente quer continuar aqui. E foi continuando, foi aumentando ali até onde deu. Comprou um salão na frente para virar estacionamento, comprou uma casa na frente, derrubou para virar estacionamento ali. E ficou pequeno de novo. Aí meus pais compraram uma esquina próxima, aí fez um de 2 andares, onde a gente está hoje. E aí, graças a Deus, foi um sucesso. E um detalhe importante é que não fica no centro da cidade, não fica onde é o fluxo. Então, o pessoal ele se desloca para ir exclusivamente na pizzaria. Então, ele fica mais afastado do centro. Legal. E era, tipo assim, ninguém acreditava, né, que ia ter essa proporção. Hoje, o salão tem capacidade para 300 pessoas. E algumas pessoas chegaram a perguntar pro meu pai, o investimento que você está fazendo aí, dá para você fazer no centro. Meu pai sempre falou, eu não vou abandonar minhas origens. Eu cresci aqui, eu evoluí aqui, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu acredito. E essa questão inclusive, vamos trazer um pouquinho do cardápio para cá. Uhum. A gente sabe aqui nos bastidores que vocês são pizzaria. Porém, vocês começaram com outros produtos, aí vocês resolveram se fixar como pizzaria, só que ainda assim oferecem algumas outras coisas no cardápio. É isso mesmo? Como que foi essa jogada aí? Temos a batata recheada, que é muito forte também, a macarronada, e algumas porções. Isso tudo pensando naquela experiência do cliente, dele ir lá, se ele for para comer uma pizza, ele pede alguma coisa antes, uma porçãozinha, ou ele vai para comer só a porção, ou a gente busca motivos para levar ele para lá. E essa gama maior de produtos, não só pizza, é um desses atrativos que a gente tenta utilizar. E funciona, né? Funciona super bem. A batata recheada, a macarronada vende super bem, graças a Deus. Ô, Thiago, e assim, né? Vamos voltar à premissa de consolidação. Cara, isso aqui é uma questão muito forte no ramo da gastronomia. Você consolidar a sua empresa, né? Vocês começaram pequenos e tal, foram evoluindo. A tecnologia fez parte dessa evolução. Vocês entraram ali. Quais momentos foram cruciais para vocês não ficarem para trás, mas para vocês evoluírem conforme as coisas forem acontecendo? Em quais pontos vocês foram crescendo, assim? Por exemplo, eu sei que você falou para mim, assim, que a tecnologia foi um divisor de água. Sei que vocês usam um sistema e sei também que vocês usam algumas tecnologias na cozinha e tal. Compartilha com a gente tudo isso. Certo, a gente tá fazendo algumas pesquisas para colocar equipamentos novos lá, tá fazendo alguns estudos. Um exemplo é um processador, né, uma máquina, que hoje a gente processa em torno de 100 a 150 quilos de batata por semana. E esse processo é manual, ali os funcionários ficam ali, ocupam um tempo. Essa máquina, o que ela faz? Ela descasca já a batata automaticamente. Essa batata descascada, hoje a gente coloca cozinha a batata com casca, então vai um tempo maior de cozimento, gastando mais gás. Essa máquina, ela descasca a batata e a batata vai pro fogão, já sem a casca, diminui o uso de gás, né? E depois, com essa batata já cozida, a gente coloca numa máquina, que a máquina faz o purê automaticamente. Ela faz a massa de batata, né, que a gente usa para batata recheada, automaticamente. Então, assim, a gente tá fazendo a viabilidade disso,
para ver se realmente funciona. A gente está pegando cases de sucesso que já tem essa máquina, para ver se a gente vai, porque é um investimento um pouco alto, mas a gente pretende colocar para automatizar o processo e agilizar bastante. Reduzir custos também, né? Sim. E aí fala pra gente nessa questão aí da evolução do negócio, né? Em algum momento vocês, até então, acredito eu, que a comanda era na mão. Sim. Aí de repente evoluiu o negócio. E aí, como você comentou comigo, eu achei muito legal. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, que pra vocês a tecnologia foi um diferencial. Eu queria saber se foi você que trouxe isso pra pizzaria, se foi a Elisa, se foram os seus pais. A gente já sabe que você é estrategista, enfim, empreendedor. Qual foi a viradinha de Eu chave? acho que o principal foi quando mudou de salão, né? Não foi? O principal, assim, foi... E, assim, toda a era é importante, né? A era do papel e caneta foi muito importante. Na época só tinha essa opção. Mas depois, com a tecnologia, com os computadores, sistemas, a gente considera uma virada de chave quando a gente fechou o sistema operacional, né? Que a gente fechou o consumer. A partir daí, a gente teve uma economia de funcionários também, com a automatização de processos ali, porque você imagina tirar todos os pedidos respondendo o cliente pelo WhatsApp ou tirando pelo telefone. Vai ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Com o sistema operacional que a gente utiliza, que é o Consumer Eu Menudino, o pedido chega para os clientes que fazem pelo site ou app. Os pedidos chegam e esse pedido é resolvido em 3 segundos. Então, assim, você imagina o quanto isso foi importante e quanto economiza de funcionário. Então, o que antes você precisava de 2, 3, 1, 2 já dá conta, entendeu? Então, assim, é menos funcionário que você precisa para tá fazendo um trabalho legal. E a questão de erros também. Antigamente, como era no papel, era na mão, a letra, cada um tem uma... E não tinha muita divergência na cozinha. Na hora de ler, elas não entendiam, fazia pedido errado. E depois que do sistema, que tem tudo impresso, não tem como você errar. Tá tudo certinho, tudo descrito, todo mundo entende. E facilitou diminui bastante. o tempo também, né? Porque os garçons também tiram o pedido ali pelo celular na mesa e já manda direto para a cozinha na impressora, né? Então você imagina o tempo que ia levar para esse papel caminhar até chegar na cozinha, e aí ele ia perder tempo também, ou alguém ia ter que pagar alguém ali para ficar levando. Sem contar que perdia, né? Às vezes você levava o papelzinho, você perdia o papelzinho, ficava pedido sem fazer. E o sistema, ele proporciona toda a questão. O horário que foi lançado, quanto tempo está em preparo, quando foi despachado. Então, ele dá todas as métricas, né, necessárias pra gente. O Barreto, vice-presidente do iFood, acho que ele está ainda como vice-presidente do iFood, ele fala no livro dele que o novo petróleo são os dados, né? E assim, eu acho que isso é fundamental. Você ter os dados do cliente na mão hoje, e não dá para ter na mão, a gente fala na mão, mas a gente tem que ter um sistema operacional para isso e um sistema bom e robusto. Se a gente não ter, não vai adiantar nada. Então, é importantíssimo. Uma estratégia que a gente teve recentemente, deu super certo. A gente pegou o mapa de calor que o sistema operacional nosso nos fornece, através de todos os cadastros que a gente vai fazendo dos clientes. Esse mapa de calor, a gente visualizou um bairro onde tinha poucos pedidos. Aí a gente começou a ver por que tem pouco pedido lá. Aí a gente, estudando esse bairro, a gente descobriu que é um bairro tradicional, com pessoas um pouco mais velhas, e o nosso único meio de comunicação com o cliente e divulgação são redes sociais. A gente não faz mais nada. Não faz rádio, não faz carro de som. Aí a gente falou, acho que a informação não está chegando. Aí a gente falou, vamos fazer um panfleto? Vamos fazer um panfleto, mas não um panfleto simples. Pegamos uma foto de uma funcionária um pouco mais velha, de mais idade, cortando uma pizza. Para o cliente que mais velho pega esse panfleto na mão, ele vai se identificar ali. Ele vai falar, tem alguém que é igual a mim, fazendo com carinho, porque vamos combinar, né? As pessoas de mais idade, tem a avó, né? A gente remete a avó, a mãe e tal, faz aquela comidinha com carinho. Tem um cuidado especial. Então a pessoa ia pegar, porque se você fazer um panfleto simples, sem muita estratégia, você não vai acabar tendo muito resultado. Então a gente fez esse panfleto
E para ter a métrica, a gente colocou entrega grátis, né? Para ver quantos iriam pedir. Ó, eu vi no panfleto a entrega grátis, porque às vezes a gente não tem a métrica, né? Então a gente falou, ó, avise o atendente que você viu o panfleto e quer a entrega grátis. Aí a gente conseguiu ver que aumentou os pedidos ali e o pessoal começou a pedir através desse panfleto. Então assim, eu vejo muita gente falando na internet hoje que panfleto é jogar dinheiro fora. Eu falo, se for sem estratégia mas tem estratégia que dá para utilizar panfleto. Então, assim, muita gente demoniza o panfleto. Eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que o panfleto ainda é um meio de comunicação legal com o cliente, cabe em várias frentes ali, só que tem que ter estratégia. Acho que para tudo... Tem que fazer sentido. Para tudo, você tem que tentar colocar alguma estratégia lá. O offline e o online ainda se conversam, né? Sim, com certeza. Ô, Thiago, e aí você compartilhou com a gente aqui nos bastidores, e eu achei muito legal, cara, as sacadas que vocês tiveram sobre explorar ao máximo as ferramentas do delivery. No caso, vocês usam o Menudino, né? Sim. Que é a plataforma de delivery da Consumer. E aí você compartilhou com a gente, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre a questão que vocês utilizam muito, a Elisa falou bastante também, sobre o cupom de desconto, o cupom de frete grátis. Cara, fala pra gente aí de que forma que as pessoas podem explorar, compartilha o que vocês fazem, pra servir também como exemplo. Uma parceria importante que a gente fez lá foi algumas parcerias com Uber. Lá tem vários Ubers que trabalham particular. O que acontece? A gente propôs para os Ubers, a gente dá o cartãozinho pro Uber, só que a frente é a propaganda dele e o verso é nossa. E cada Uber tinha seu cupom de desconto. Olha aí o cartão. Aí o Uber se sentia privilegiado, porque ele fazia propaganda com uma potência, porque ele falava, eu tenho um cupom de desconto exclusivo lá, com o nome dele. Ele se sentiu o influencer. Exatamente. Eu nunca pensei legal. Aí ele acabava fazendo uma propaganda, porque assim, é diferente você falar, Tó, Elisa, meu cartão, faz uma propaganda pra mim. Sim. Mas, Tó, Elisa, você tem um cupom de desconto, fala pro seu cliente que o cupom é seu, é exclusivo seu e pra ele utilizar. Com isso, eu conseguia ter a métrica também de quais Ubers estavam fazendo mais propagandas, qual que estava me revertendo mais. Assim eu consigo renovar com quais me dá mais resultado. E isso graças ao sistema operacional. Sem o sistema operacional, eu não conseguiria fazer isso. Eu nem chegaria na parceria com o Uber. então, assim, as ideias podem ser boas, mas sem o sistema operacional, as ideias não são nada. Outra coisa que é um pouquinho... tem a ver com o sistema. Mas tem cliente que liga lá e fala assim, eu quero aquele pedido que eu pedi da última vez, porque fica tudo registrado. E a gente sempre tem esses clientes. Aí ele só passa o telefone, é isso. Muita coisa também, observação que às vezes o cliente não fala, esquece, sem cebola. A gente sempre dá uma olhadinha nos últimos pedidos, aí a gente pergunta, seu pedido é sem cebola? Aí a pessoa fica, como que ele sabe que eu... ele lembra de mim, como que ele sabe que eu como sem cebola, sem algum item? Sem contar que a gente consegue vender mais também. Porque se eu vejo que o último pedido do cliente pediu uma cerveja, aconteceu na segunda-feira isso. O cliente sempre pedia cerveja. Na segunda ele não queria cerveja. Eu falei, não vai levar cervejinha hoje? Ele falou, hoje não tô muito com vontade. Eu falei, compre 3, leve 4. Aí ele já inventa umas promoções assim. Não, inventa uma promoção do nada. Aí ele falou, tá bom, vai, manda a cerveja. Então você consegue... Era o incentivo que eu precisava. Era assim, exatamente. Então, assim, repito, a ideia sem o sistema operacional não é nada. Eu vou pegar o WhatsApp dele pra gente bater um papo. Essas informações que ele dá pra gente é incrível, legal. É incrível. O cliente tem uma experiência assim, fala, nossa... E às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, mas como que você sabe? Você lembra de mim? A gente Claro que a gente lembra. Tem aquela cliente a gente valoriza cada cliente. Tem aquela cliente que não gosta de batata palha, mas ela sempre esquece de pedir. Ela nunca lembra de pedir. Aí a gente já deixou, no nome. No nome. Todos os pedidos sem batata palha. Ela não come batata palha. Aí a gente colocou, sem batata palha hoje? Ela, é verdade, sem batata palha. E quando ela não fala e tá na correria e esquece, tá lá no nome. Sai o nome no pedido do produto, quem tá fazendo já lê lá e já sabe que é sem batata palha. Caramba, e muito bacana essas estratégias que vocês utilizam. O cupom de desconto ainda é ativo para vocês? É uma ação que... Como que funciona? O cupom de desconto, a gente tem a seguinte ideologia.
a gente não quer obrigar o cliente a fazer o pedido por onde a gente quer. A gente quer induzir o cliente a fazer o pedido por onde a gente quer. Porque a partir do momento que a gente obriga, o cliente pode não querer fazer o pedido, pode a gente fazer com o concorrente. Então, se ele quiser conversar com uma pessoa de verdade, ele vai conversar, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja pessoalmente. Ele faz o pedido por onde ele quiser, ele está pagando. Só que, a partir do momento que ele queira fazer um pedido conversando com alguém, ele vai pagar mais caro. A gente acha que o cupom de desconto, o cliente do Menudinho está pagando mais barato, mas não, o cliente do pessoalmente está pagando mais caro, entendeu? Então, a gente meio que subiu um pouco, né, os produtos, né, para conseguir dar esse desconto. E no começo era 15% de desconto. Depois a gente diminuiu para 10% e agora a gente está pensando em diminuir para 5%. Por quê? Lá no começo a gente precisava seduzir o cliente de uma forma mais agressiva. Depois a gente consegue diminuir isso e aumentando a nossa margem de lucro. E a adesão com o aplicativo, o site, foi muito... Porque para a pessoa baixar um aplicativo somente da sua loja... É difícil. E nossa, a aceitação foi muito grande, muito grande. Tem os números lá no Consumer, eu preciso puxar lá, mas assim... Tem um número de downloads bem legal, assim. Caramba! E outra coisa, a gente também deixa no WhatsApp como mensagem automática. Como que tá a mensagem lá? A gente monta uma mensagem automática pro WhatsApp mandar quando a pessoa manda boa noite. Aí o WhatsApp, a gente montou uma mensagem lá. Olá, boa noite. Estou disponibilizando 10% de desconto para você fazer o pedido no nosso site ou aplicativo. Segue o link, o seu pedido chega mais rápido. Ou espere para ser atendido. Aí a pessoa fica com pressa, a pessoa, tipo, que às vezes eu tô com pressa. Num dia de muito movimento, agiliza muito. Porque aí a pessoa, eu não vou ficar esperando, já vou fazer meu pedido, a pessoa já faz, já escolhe, então e nunca obrigando o cliente a fazer onde a gente quer. Aí a gente fala, se você quiser um atendente, é só aguardar. E caso a pessoa não faça, a gente responde ali. A mesma coisa que a gente não gosta, que é ficar recebendo mensagem de empresa pelo WhatsApp. Isso é uma coisa que a gente não gosta e eu não pratico. Se eu não gosto, eu não pratico. O que eu fiz? Eu montei grupos no WhatsApp, entra quem quer. E lá, eu deixo o grupo bloqueado, lá eu mando as promoções diariamente. Lá eu mando promoções exclusivas, taxas de entrega grátis exclusiva. Tem algumas vantagens que são só para quem tá nos grupos. E assim, hoje a gente tem 5 grupos, né? Eu acho que tá... Você criou uma comunidade. Comunidade de Valência. Aí todos os dias a gente vai mandando lá e quando finaliza o pedido no WhatsApp, a gente manda uma mensagem padrão também, com assim, 50, 60 minutos do seu pedido está aí, muito obrigado. Abaixo desse informativo vem, quer ficar por dentro das promoções, quer receber taxas de entrega, entre no nosso grupo. Entra quem quer. Graças a Deus a adesão é alta. E a gente não pratica algo que eu não acho legal, que é ficar a empresa mandando massivamente mensagens para os clientes. Que eu acho que acaba se tornando algo negativo. Eu acho que às vezes a pessoa até bloqueia. Exatamente. Então... E tem outra questão que eu também achei muito legal e que a gente pode, até através dessa experiência que vocês tiveram, ajudar outras pessoas aí, é aquela questão do 1 centavo. Carrinho vazio, vamos mudar o cenário. Conta pra gente aí essa percepção, o que tá acontecendo, Thiago? A gente começou a perceber que, principalmente semanas de final de mês, tal, quando o dinheiro tá um pouco mais curto, né? A desistência no carrinho era mais alta, né? O cliente montava o carrinho, tinha a vontade daquele pedido, só que faltava algum motivo para ele clicar em enviar o pedido e finalizar o pedido. Aí a gente pensou em alguma ideia para seduzir o cliente a finalizar esse pedido. Aí a gente teve a sacada de um produto a 1 centavo. Nós postamos nas redes sociais, chama Caça ao Tesouro. Aí tem todo uma arte especial lá, algum produto a 1 centavo hoje no nosso aplicativo. Aí o cliente entra lá e tá bem fácil lá. A gente chama de caça ao tesouro para parecer difícil. O cliente achar fácil e ele falar, eu achei. Aí ele achou lá, já colocou no carrinho, aí a gente viu que diminuiu a desistência no carrinho, né? Então, porque você tá dando um motivo, né? O cliente não tá lembrando quanto que ele tá pagando na pizza, ele tá lembrando que ele tá pegando um produto a 1 centavo. Ganhando, né? Alguma Fala, coisa. se eu desistir desse carrinho, eu vou perder esse produto a 1 centavo. Nem no mercado eu não acho isso. Exatamente. E assim, é diferente ser R$1 ou ser de graça. Entendeu? É 1 centavo. E geralmente quais são os produtos assim que você coloca? Outra coisa legal é que às vezes acontece o quê? O fornecedor manda produto bonificado, entendeu? Pra gente. Aí ao invés da gente pensar só no lucro, coloca lá para vender. Não, a gente pensa também de colocar nessa categoria ações, do caça ao tesouro. Ou outro cenário. A gente faz
verificação de data dos produtos e ver que algum produto está próximo do vencimento. Também aproveita nisso. Então, tudo se conversa, entendeu? Cara, que legal. E é muito bom, assim, dá um retorno legal. O pessoal adora. Até um amigo nosso comentou, né, esses dias, que pegou uma cerveja a 1 centavo. Ele ficou super feliz. Pô, consegui comprar uma cerveja a 1 centavo lá no pizzaria. Pô, que legal, você ficou feliz, tá bom. Geralmente é uma cerveja, um refrigerante. Chocolate. Sim. Entendi, que legal. Porque aí, realmente, de fato, vem dando, então, resultado pra vocês, né? Aumentou as vendas? Aumentou, sim. Caramba, que legal. Ô, Thiago, e rapidinho aqui, essa percepção aí que você teve de dias parados, acontece com todo o negócio na área da gastronomia. Vou pontuar aqui porque a gente não comentou anteriormente, mas vocês agora criaram um espaço dentro da pizzaria, que é um espaço de comédia, né? Sim. É para dias que não tem muito movimento? Foi isso que você pensou? Isso. Como que foi? A gente pensou até num dia de semana, assim, quinta-feira, por exemplo. A gente fez alguns já, o palco tá lá, a estrutura tá toda lá. E aí depende muito também dos comediantes, né, terem disponibilidade. E aí, igual o último que a gente fez foi da Pre-Drag, foi sucesso, assim, esgotou todas as mesas. Então era um dia que ia ser bem tranquilo, assim. Foi uma noite sensacional. E é algo que a gente pensa em ir replicando, né, pra ser um braço também, né, pra ajudar no faturamento. E é uma coisa que não tem na cidade, né? É um não comedy tinha um club. espaço, um comedy club. Tem teatro, né? Mas tem não... teatro, tem tudo, mas não... E o nosso espaço é muito bacana. E ficar com esse salão parado é dinheiro parado, né? É isso mesmo, Elisa. Aí. Só pra gente visualizar aqui. Então, dentro da pizzaria, vocês montaram ali um palco. E aí, em dias de pouco movimento, vocês organizam uma agenda com comediantes. Eles vão lá, fazem o show e vocês fazem a divulgação aí pro pessoal da cidade e tal. Perfeito, é isso? Isso mesmo. Isso aí, a gente até entra com patrocínio, tem bastante gente que o pessoal até pede pra patrocinar, pra avisar quando vai ter, que eles querem participar. E aí, no patrocínio, no começo, né, a gente fazia a estratégia lá de ser um patrocínio mais barato, mas ser um patrocínio que o patrocinador ganhava 2 ingressos. Então, ali, se você fechasse 10 patrocinadores, já seriam 20 pessoas que estariam ali dentro. Pra você não pensar só em vender o patrocínio, mas pensar em colocar pessoas lá dentro também, porque o comediante também tá ali pra ter de da galera. Então, a gente vai traçando essas estratégias aí. E, de fato, teve um resultado positivo. Aumentou também, às vezes, tem um reflexo positivo no faturamento? Sim, o que era pra ser um dia, igual no último que a gente fez, o que era pra ser um dia bem tranquilo, foi um dia que encheu todas as mesas de cima, né, do salão. Caramba, que legal. E, consequentemente, a pessoa não vai lá só pra assistir, né? Ela vai lá, acaba comendo, bebendo uma cerveja. Ela quer desfrutar de um momento bacana, especial, né? Voltamos a falar sobre inovação, tá ligado? Exato. Entendeu? Aí que tá as oportunidades, você... E aí no comedy, nós até criamos um cardápio diferenciado também. No começo, né? Específico pro comedy. Que legal. O pessoal gostou bastante, né? Bacana, galera. Ó, agora nós vamos aos como fala? Finalmente. Aos finalmente. A gente tem todo podcast, a gente separa algumas perguntas finais. E hoje a gente vai um pouquinho além. A Thalia levantou aqui, né, Thalia, algumas perguntas também. A gente se antecipou um pouquinho, conversou com a galera do Instagram, perguntou se eles tinham algumas dúvidas, a galera mandou, e a gente separou 2 aqui, super legais. E, inclusive, vocês, né, que querem acompanhar a gente mais de perto, ficar de olho aí quando vai sair episódio novo, quem são os convidados, segue a gente no Instagram, é @consumer.br, que a gente alimenta todos os dias, tem bastante conteúdo legal lá. Inclusive dicas, né? Dicas, claro, sempre. Dicas de valor que realmente podem ajudar você. E os cortes, aliás, a gente divulga lá, então é bem legal. Então vamos lá. Ó, uma pessoa perguntou assim: Thiago, até quantos sabores de pizza é recomendado no cardápio da minha pizzaria? Certo. Eu não gosto de trabalhar com um número exato, porque eu acho que cada realidade tem suas características, né? Mas assim, a dica que eu poderia dar é: tente puxar um relatório dos produtos que você tem, porque às vezes você tem algum produto que você tem que preparar insumo, guardar insumo, deixar espaço no freezer para aquele insumo, e às vezes aquele produto não sai muito, sai bem pouquinho. Acaba até estragando, né? E acaba desperdício, né? Então tudo isso. Então assim, puxa esses produtos, tire do cardápio e invista naqueles produtos que realmente vendem. Certo, legal. E a próxima pergunta seria mais sobre o mercado atual. Quais as principais tendências que podem ser aproveitadas para o ramo da pizzaria? Que você visualiza, assim. Certo. Tendência de... Tendência de rede social, tendência de ação, tendência de cardápio. De cardápio. Estar nas redes sociais já está virando o básico, né? Acho que
já é obrigação. É obrigação, É, né? até uns anos atrás era, eu tô, não tô, Era o beleza. diferencial. Agora hoje é obrigação, tá. Até a gente teve um dia pós-feriado, que normalmente dia pós-feriado é bem fraco. E chegou um cliente lá, ele com o celular na mão, ele falou, cara, eu tava jogando minha Fórmula 1, não para de aparecer a pizza aqui. Eu tive que vir comprar essa pizza. Aí era um dia bem fraco, ele comprou 3 pizzas. Tipo, foi um pedido no valor bem alto. E a gente ficou super feliz, né? Porque até esse no objetivo, YouTube né? aparece as propagandas do pessoal. Nossa, eu tava lá vendo o vídeo e apareceu vocês. E a teoria de escalar os camisas 10, né? A gente chamou uma empresa de vídeo de uma cidade maior ali pra estar produzindo esse vídeo todo em uma alta qualidade mesmo. Porque não adianta você jogar um conteúdo também fraco no YouTube, no Google, no Instagram, que pode não dar muito resultado. Olha, ontem, né, eu fui pesquisar um pouquinho aí sobre o mercado de pizzarias e aí a gente encontrou uma pesquisa e tal, em que ela falou muita coisa sobre o mercado. E uma das coisas que eles falam também é sobre tendência. Você fez essa pergunta do pessoal, eu acabei lembrando disso. E eu visualizo que algumas das tendências apontadas por eles são coisas que vocês já praticam na pizzaria de vocês. Eu não lembro exatamente, mas se não me falha a memória, uma questão que eles mencionam que a tendência em pizzarias é a questão da experiência do cliente, que é o que vocês fazem. Dar atenção a isso. Fazem muito bem, muito inclusive. importante. A automação de processos, vocês têm isso também. E aí tinha mais outras 2 questões que agora eu não me recordo. Mas enfim, vocês já estão aí... Já fizeram a checklist. Praticamente já fizeram... É que agora eu não lembro de cabeça os outros 2. Mas praticamente certeza aí, né? Pelo que a gente tá vendo, que vocês já devem aplicar. Vocês que escreveram essa E se não me engano, essas tendências foram apontadas pela Expo Pizza, que é a maior do setor, né? A maior feira do setor e tal, a nível internacional. Sim. E enfim, eu achei muito legal trazer isso, porque de certa forma tem muitos pequenos começando agora e eles querem aprender, precisam de um espelho, precisam de um norte, né? Sim. E é legal falar sobre isso, né? Porque de repente pode ajudar as pessoas e enfim, também é bacana pra trazer à tona que vocês fazem, dá certo e não é à toa que vocês estão há 30 anos no mercado, né? Ô Thiago, pra gente finalizar aqui, eu vou mandar uma pergunta pra vocês 2, só pra gente fechar com chave de ouro, tá? Qual dica que você daria pra quem quer abrir uma pizzaria hoje? Pensar num cardápio legal e, principalmente, pensar no valor da sua pizza, não no preço. Porque muita gente abre querendo concorrer com preço. Eu acho que a gente concorda que o Burger King não liga pro preço do McDonald's e o McDonald's não liga pro preço do Burger King. E eu acho que eles estão certos. Cada um tem que ver o quanto vale seu produto. E a gente tem que mostrar pro cliente que o cliente tem que ter uma percepção de valor sobre o nosso produto, não percepção de preço. Se a gente tentar vender pelo preço, a gente amanhã ou depois acaba quebrando. Então a gente tem que agregar valor no nosso produto e o nosso produto tem que ter valor, não preço. Então acho que isso é o principal, assim, porque a galera já abre, não, porque eu quero fazer barato, porque eu vou vender a metade do preço do outro lá e eu vou quebrar ele e não acontece o contrário. Então assim, para começar tem que pensar principalmente no valor, precificar certinho, para sempre agregar valor no seu produto. Eu acho que a qualidade, né? O pessoal hoje em dia tá prezando muito a qualidade. A pessoa não liga de pagar um pouco mais caro e ter um produto de qualidade, comer bem. O pessoal gosta de comer bem, né? E também a estrutura faz diferença também, né? Sim. Você o visual, tem uma né? estruturada, sim. A gente conta com câmera fria, né? Então o cliente já tem uma confiança, né, no que ele está comprando, né? Porque ele está deixando de fazer a comida na sua casa para pedir uma comida que um estranho vai estar fazendo. Então ele tem que gerar essa confiança também para ele. E isso é importante também. Bacana. Mais alguma coisa a acrescentar, Lisa? Eu acho que você tendo uma boa estrutura, todo o resto funciona, né? Porque você consegue, tendo uma cozinha bem estruturada, você consegue agilizar o pedido. Então, o tempo de espera também do cliente, né, é muito importante. Se a pessoa chega, porque a pessoa vai, ela tá com fome. Então, o quão rápido você preparar e chegar o produto para a pessoa, melhora a experiência também. Sim. E a apresentação, acho que conta bastante, né?
Bacana, galera. Finalizamos aqui. Eu gostaria de saber de vocês. E aí, foi legal? Sensacional. Muito legal. A teoria dos camisas 10, eu queria falar aqui pro Renato que ele escala camisas 10 em todos os setores. O pessoal aqui da equipe, sensacional, fã de essa dupla, os bastidores. Renato, você é camisa 10 e você escala camisa 10. Parabéns. Particularmente, a gente agradece. Obrigada, Thiago. Gente, finalizamos aqui então. Pra nós, falo por mim e por você, porque eu tenho certeza que a nossa sinergia sempre tá alta. Foi muito bacana, né, Thalia? Foi, a gente sai daqui falando, nossa, vai gerar tal corte, nossa, a gente vai fazer tal história. Porque... É que o podcast não acaba aqui, não, você entendeu? Ele ainda dura semanas. Tem uma pós-produção legal. E a gente também, queria dizer que a gente também fica super lisonjeado de fazer parte da camisa 10 de vocês, do time de vocês. É super importante pra gente, né? Com certeza. E deixar... eu tô sempre à disposição para quem precisar de alguma coisa, eu tô sempre aberto, sempre à disposição, o que eu puder ajudar. E sempre pensando também que concorrente fraco te enfraquece, concorrente burro te emburrece. Pense sempre em ajudar, porque se o concorrente estiver indo bem, você vai ser obrigado a ir bem também, você vai evoluir, então todo mundo evolui na cadeia. Então, assim, pensar como um todo, não pensar somente na sua calçada ali, pense na calçada de todo mundo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom demais, Thiago. E aí a gente queria deixar um espaço para você também compartilhar redes sociais de vocês, porque de repente alguém quer saber como que é a pizzaria, quer mais informações. Não sei se você trabalha com o seu perfil de forma... né? Se você for começar a dar cursos, enfim, se especializar em cursos para donos de pizzaria, fale com a gente fazer o segundo episódio aqui, enfim. Tá certo. Mas fica à vontade para compartilhar suas redes sociais. Tá certo. As redes sociais da pizzaria é @pizzaria_valenca, com 2 L's e CA no final. Segue lá, se quiser. Lá tem muitas fotos que a gente usa, que são fotos nossas mesmo. Então, se alguém quiser se inspirar, né, pra tirar, porque a gente utiliza bastante a técnica do food porn, né, que é desejar, criar desejo, né, a pessoa olhar. Então, se quiser entrar lá, dá uma olhadinha nas fotos. Se gostar, deixa um like. Se não gostar, finge que não entrou. E é isso aí. E a minha é Thiago Valenca, tudo junto. Beleza? Bacana. Elisa, não sei se você trabalha de forma aberta com o seu Instagram, mas caso você trabalhe, pode ir. O meu é Elisa T. Pereira. Elisa com Z, Temudo Pereira. Bacana, gente. Então nós ficamos por aqui. Thalia, quer reforçar o Instagram da Consumer? @consumer.br, é super fácil, não tem erro, só você escrever Consumer já vai aparecer. Então, galera, espero de coração que vocês tenham gostado. Espero nós duas aqui, trazer mais episódios de qualidade como nós trouxemos o de hoje. Até o próximo episódio e até lá!